Há 1000 anos atrás, o mundo havia presenciado um dos desastres mais terríveis da história, um apocalipse zumbi. O pequeno garoto do colégio foi desprevenido e se tornou um mero zumbi como qualquer outro. Porém, ele começou a treinar incansavelmente, comeu que nem um condenado e se tornou o zumbi mais forte de toda a Terra. Estava se sentindo com aquele totalmente descontrolado, ele estava sem freios. Foi uma das pessoas que conseguiram sair, que quer dizer... Saia do caminho! Os culpados estão gritando! Quase todas. Uma mãe não conseguiu tirar o carrinho do seu bebê daí a tempo e faltava pouquíssimo para que o trem sentasse os dois. Mas havia alguém assistindo tudo aquilo. Alguém que foi rapidamente para frente dos dois e parou o trem com apenas uma mão. Todos os vagões foram descarrilhados. E a mulher nem acreditava no que havia acontecido. Ela só tinha a agradecer. Que o avião estava caindo, mas o zumbi apareceu e salvou todos que estavam presentes, apenas com a força bruta. E outra vez, o rio salvou crianças de um prédio em chamas. Mas não é como se ele fosse sempre forte assim, né, como é hoje. Ele já foi fraco um dia. Há muito tempo atrás, a humanidade deu de cara com o apocalipse. Como ele não estava preparado para isso, ele se tornou zumbi, sem poder dizer nada, apenas um zumbi comum. Até que um dia, os humanos começaram a aparecer. Eles não falaram motivo, apenas amputaram as armas e começaram a matá-los. Eles foram completamente destroçados. E não apenas isso, eles queimaram os zumbis com gasolina e criaram uma máquina de energia infinita baseada na boi dos zumbis. Eles se tornaram objetos para os humanos. E ele não sabe por que os zumbis querem comer os humanos ou do porquê os humanos querem matar os zumbis. Mas, para sobreviver, ele decidiu mudar por conta própria. Desde aquele dia, ele passou a treinar incansavelmente. Ele correu, nadou, fez muitas coisas durante muito tempo e apenas comeu 3 refeições de proteína em pó. E mesmo que ele estivesse cansado, ele continuava, até o dia que ele se tornou completamente invencível. Após ter tido força e conhecimento, ele decidiu viver uma sociedade de humanos. Aos poucos, ele foi mudando essa percepção na sociedade quanto aos zumbis, pois, querendo ou não, eles eram humanos antes da tragédia. Mas o maior problema é a comida, né? Ele sempre tem que comprar um caminhão inteiro de comida pra sobreviver. A dona da legenda lá teve uma amiga dele, velho. Não é desconfortável você vestir essa Isso porque ela acha que ele usa máscara de zumbi, né? Se ela souber da verdade, será que ela seria sua amiga ainda? E enquanto ele abastecia seu caminhão com comida, ele viu um cartaz que havia um zumbi sendo procurado pela cidade. Ele era nível SSS. Será que esse cara é um inimigo? Também havia alguns repórteres por ali, prontos para desmascarar o cara que segurou um avião com apenas uma mão. E viu o que está dentro dela. Será que ele é algum tipo de herói, algo assim? Impossível, né? Isso é coisa de filme, pelo amor de Deus. É por isso que nós vamos tirar aquela máscara e o escudo. Mas é aí que a gente quebra a cara. O zumbi simplesmente decide que, ao invés de dirigir o caminhão, ele vai levá-lo nas costas. E ele bate com o caminhão, véi, saindo fora da órbita da Terra pra ninguém vê-lo, mano. O maluco é um gênio, né? E enquanto isso, havia alguns zumbis em uma cidade abandonada. Todos eles estavam com fome, mas não precisa mais se preocupar, pois o zumbi está aqui. Coloca o caminhão ali no chão e todos os zumbis começam a chamar de majestade. Afinal, ele é o rei zumbi. E ele dá uma boa lição para as crianças ali, velho. Ele diz que não veio dirigindo caminhão, pois ele não tem carteira de motorista. Ah, que cara legal. E essa é a cidade que ele conquistou com o tempo. É bem longe dos humanos e justamente por isso, é seguro. Ele também fez os meus apenas ovos. Eles estão lá no corredor do hotel principal. É vez de cana humana. Assim, não faltaria proteína e os zumbis poderiam continuar em vez. Mas não há só zumbis bonitinhos por aqui. Também há os subordinados do rei. Log, For, Agan, Agol, Varmint e Black. Todos eles são zumbis de nível chefe de rank SSS. E o Agol aqui era o zumbi que estava no cartaz lá. Ou seja, não é inimigo. Muito pelo contrário. Desculpa, quando eu vejo os humanos, meu corpo apenas perde o controle. O Black, que parece o mais sensato por ali, comunica para a majestade que os zumbis estão aumentando cada vez mais seus números e, para se esconder, eles já se mudaram diversas vezes. Então seria muito mais fácil eles apenas participarem dos humanos e fazer seus papéis como zumbis. Mas, segundo o rei, não é tão simples assim, pois, mesmo com o número, a maioria é formada por zumbis comuns. Um zumbi comum na frente de um cara com a arma é bala na cabeça e... E é aí que eles escutam algo de estranho. O avião estava se aproximando da base deles. A comandante deles era
Bem, era uma bela moça, né? Meu Deus. Eles estavam ali para exterminar todos os zumbis que estavam por ali. Eles tinham um armamento que diferenciado, digamos que de nível nuclear. E ao perceber que eram humanos, os subordinados já queriam partir para cima deles. Mas o problema é que eles perdem o botão facilmente quando tu pede humanos. Essa tarefa carne carregada do rei zumbi. E haviam vários carros chegando para evacuar a cidade. E eles tinham apenas 20 minutos antes que a bomba fosse utilizada. Além disso, havia mutantes por ali, como o Marshall, esperando apenas os zumbis chefes aparecerem. Não iria sobrar nenhum para contar a história. Mas os inimigos não eram apenas os zumbis. Havia humanos que estavam vigiando tudo aquilo. E eles prepararam uma gaiola com humanos de atacar no meio de uma hora de zumbis. Então, rapidamente, os soldados foram alertados e começaram a descer chumbo nos zumbis. Porém, havia um que não morria nem a pau. Um que estava protegido por existência zumbis. Ele mesmo, o rei. Mas nessa vida não há nada que não seja por violência. Então, se você não tá com você, tente uma arma maior, como por exemplo, um lança-foguetes. Quem tem tanta ao atirar? E o resto queria ouvir. Segundo um soldado ali, ele atirou num extraordinário. Um cara que tá constantemente salvando a população, utilizando uma marcha de zumbi. E não, ele entra em choque, né? Mas não tem com o que se preocupar, não, filho. O nosso zumbi é brabo. Tô vivo. E enquanto isso rolava, um zumbi de nível chefe foi detectado, o que fez Marshall descer para a porradaria. Essa situação também foi controlada pelos cientistas do mal lá, pois eles selecionaram o zumbi da Horda e fizeram alguma alteração nele. E do nada, ele simplesmente ficou bombado, totalmente agressivo e parecendo mais um animal do que qualquer coisa. O rei zumbi também percebe o que havia acontecido, mas ele foi raptado, por assim dizer, né? Pelo cara que havia tirado nele. Esse padre, ele tinha pego ele, pois pensava que era um civil. Ben largou o caminhão e matou o macho dali. Mas, voltando para a batalha, o zumbi bombado simplesmente pega o ônibus com as mãos e taca nos soldados. Porém, ele foi matar o amigo pelo Marshall, que havia acabado de chegar no local. E a briga estava prestes a começar. Mas, voltando para o protagonista, ele também estava preocupado com o zumbi que havia se transformado. Afinal, ele era conhecido dele. Então, em um piscar de olhos, ele meteu o pé dali e deixou geral sem saber o que havia acontecido. Sumiu! O zumbi estava com raiva daquelas, né? Que acaba atacando o Marshall. Mas não tem raiva que não se resolve com um bom soninho. Então, pra ajudar ele a pegar no sono, o Marshall decidiu ir pra trás dele e depois voltar fatiando e terminando a pose de quebrada. O zumbi foi fatiado em vários pedaços, filho. O cara não brinca serviço não, hein? Mas ao se virar, ele percebe alguém ali. Um zumbi? Sim, era nosso grande rei zumbi. Segundo os dados da nave, o zumbi-chefe já havia sido derrotado. Quer dizer então que os poderes nossos dentes zumbi não aparecem no radar, não? Interessante. Ele pede desculpas ao Marshall, dizendo que não foi culpa do zumbi ali no chão, pois infelizmente eles não conseguem descontrolar com a presença de humanos. E nesse papinho, o Marshall percebe que era um zumbi também parte pra cima do grande rei. Que nisso, a nave finalmente detecta outros mini-chefes, mas infelizmente o Marshall já havia ido de raça pra cima. Literalmente, né? Preparar de um poste, só com a quente fora. Mas isso deixa Pitts e deixa o esquadrão revoltado. Então a parte da nave com movimentos extremamente rápidos. E não dá tempo nem do zumbi se virar. Ele ataca brutalmente com sua espada, que se parte em várias peças. A minha fica em choque, pois o zumbi não sofreu nenhum ferimento. Afinal, o que é esse cara, velho? Que é isso aqui? Ela recua e o grande zumbi tenta falar com ela, o que a deixa mais espantada ainda. Minha avó dizia: minha filha, tu vai ver coisa, tu vai ver coisa. E já que é assim, ela não vai pegar leve. Ela saca uma espada cheia de letras ali, que sinceramente eu não faço ideia do que tá escrito, mas deve ser algo bem poderoso, né? Ele tenta conversar, mas ela parte pra responder. No primeiro golpe ele deseja ir pra trás dela, mas ela também deseja ir pra trás dele, aplicando um golpe rotatório que corta tudo em volta. Mas o rei zumbi apenas abaixou ali o suficiente pro golpe não pegar nele. E começa uma perseguição intensa pela cidade. Ela pergunta por que ele vai correr, mas é óbvio, né? Se ele parar, ela vai tentar cortá-lo, então... Pô, mas paciência tem limite. Ela entra na posição de Aito, que é uma arte japonesa onde você taca a espada, ataca e guarda ela de novo. Tudo isso muito rápido. Então o motor sobre a torre ele começa a encher, e quando atinge o nível máximo, ela parte para essa subir novamente. Dessa vez, o alcance é em segundos, atingindo com o ataque. Finalmente, o rei zumbi entrou no chão. A missão estava completa, segundo ela, mas havia alguém observando tudo aquilo. Eles tinham um espião na nave. E espião esse que lançou a bomba no local. Enquanto todos comemoravam, o anúncio de que a bomba foi lançada deixou todos espantados. Apenas a gente precisava saber o botão antes, mas não havia chance dela sobreviver, até porque ela utilizou todo o seu poder para pegar o zumbi. E enquanto ela verificava sua bateria nas suas grandiosas das suas pernas, o zumbi se aproximou dela rapidamente, pegou ela pela roupa, girou como se fosse uma sacola de mercado e atirou pra cima. Ela caiu diretamente
mexer na nave. Não foi um ataque, foi uma ajuda. E quanto à bomba, ele também tem que fazer algo, né? Algo um tanto arriscado pra falar a verdade. Ele salta em direção a ela e, com apenas uma mão, a detona no meio do ar. Todos ficam em choque, mas a única cena que conseguiram ver foi um grande cogumelo vermelho que se espalhou por toda a cidade. Uma explosão tão grande que era inacreditável para alguns. A cidade foi totalmente engolida pelas chamas. Mas da fumaça que foi gerada, surgiu eles. Todos acabaram por da explosão, mas totalmente tranquilo, né? E lógico, a calça toda furada. É o botico dele. E esse é o Saitama versão zumbi, né? Pelo visto. Mano, que é brabo demais. Se você chegou até aqui, comenta zumbi pra ajudar na divulgação. Além do mais, se tu curtiu, deixa o like, se inscreve que assim eu vou entender que vocês querem mais vídeos. Então é isso, valeu! Neste dia, ele estava se exercitando em casa. A porta foi aberta com um estalo. Quando se deu conta, ela estava dizendo para ele ir para uma academia de não-humanos sem dizer uma palavra. Então, tudo começou há alguns dias. Quando Jianzi estava preocupado por não ter roupas para vestir, o comandante do avião de guerra, no entanto, ficou deprimido. O que há de errado com o presidente? Como você se tornou tão decadente? É melhor você parar. O presidente lutou contra zumbis a vida inteira, mas agora foi salvo por um zumbi. Ninguém pode ficar feliz com esse humor, certo? No entanto, naquele momento, outro subordinado gritou de repente: "Presidente, parece que você cometeu um erro. Basta vê-la pegar as informações sobre o zumbi e subir para explicar. Esse cara não é um zumbi. Ele é o mais recente humano antinatural que gosta de usar uma máscara de zumbi." Ao ouvir isso, o rosto da garota ficou subitamente tão sombrio como se ela quisesse comer alguém. No dia seguinte, uma figura com roupas esfarrapadas chegou à cidade humana. Jianzi se teletransportou apressadamente para a cabine telefônica depois de saber que os lacaios haviam sido evacuados com segurança. Mas ele não sabia. Todos os seus movimentos na cidade foram registrados pelas câmeras. No momento em que ele estava voltando para o quarto alugado, a garota do outro lado viu através da vigilância. Parece que Jianzi também sentiu que estava sendo observado. E olhando para o Jianzi nu, a garota, no momento, também estava cheia de linhas pretas. Neste dia, Jianzi estava se exercitando como de costume. Mas quando penso nos irmãos mais novos que ainda estão deslocados, Jianzi não pode deixar de pensar. Não sei se eles já se estabeleceram. E ainda assim, naquele momento, sua porta foi repentinamente aberta. Era a garota que ele havia salvado. E assim que ela entrou, ordenou que seus homens começassem a mudar as coisas de lugar. Enquanto Jianzi ainda estava confuso, a garota de repente pegou uma carta de admissão e a colocou na frente dele. "Somos da Academia para Humanos Anormais. Agora eu informo que você foi aceito." Depois de dizer isso, ela apontou para Jianzi. Vários homens de terno receberam a ordem e imediatamente se aproximaram. Um zumbi também pode ir à escola. Mesmo assim, a garota insistiu que ele é apenas um humano usando uma máscara de zumbi. Assim, o pobre Jianzi foi matriculado à força na Academia para Humanos Anormais. Nesse momento, a garota de cabelos vermelhos disse: "Presidente, não é bom para nós recrutar pessoas em particular assim, certo? E o dormitório da faculdade também está lotado agora." Ao ouvir isso, o presidente pensou por um momento e depois disse: "Então, deixe-o viver comigo primeiro. Que tipo de faíscas surgirão de um zumbi vivendo com um humano?" Olhando para a garota à minha frente, nesse momento, Jianzi estava atordoado. Ele viu que a mulher não disse nada por meio-dia. Jianzi perguntou timidamente: "Vou morar aqui de agora em diante? E onde vou dormir? O que? Há algum problema? Ou você quer dormir comigo?" Ao ouvir isso, Jianzi acenou apressadamente com a mão para mostrar que não estava falando sério. Mas, na verdade, seu coração ainda estava mais ou menos fantasioso. Ao ouvir isso, Jianzi disse imediatamente, com um pouco de tristeza: "Você pode ter cometido um erro. Na verdade, eu não sou humano." A garota não respondeu ao ouvir essas palavras. Em vez disso, ela bateu nas panturrilhas. Quando Jianzi parecia perplexo, a garota realmente tirou a panturrilha e começou a explicar sem pressa. Acontece que, quando a menina era pequena, por causa da onda de zumbis que eclodiu na aldeia, os pais da menina não só se transformaram em zumbis, mas também a morderam na panturrilha. Ao ouvir isso, Jianzi se apressou em esconder a verdade de que era um zumbi. Nesse momento,
A garota olhou para Jianzi e perguntou: o que você queria dizer? Isso, você deve ter me ouvido mal. Eu não disse nada. Para aliviar o constrangimento, Jianzi apressou-se em mudar de assunto novamente e perguntou: o que é esse Instituto para Humanos Anormais de que você está falando? A garota sorriu e não continuou a falar sobre o assunto de agora. Em vez disso, ela começou a falar sobre a história da faculdade para Jianzi. Acontece que já se passaram mais de 1000 anos desde o surto de zumbis. Para melhorar a humanidade, o governo criou o Instituto para Humanos Anormais e essa academia foi projetada para treinar pessoas para lidar com zumbis. Ao ouvir isso, Jianzi não pôde deixar de se lembrar de como ele era quando se tornou um zumbi. Ele não sabia que agora tinha 1000 anos de idade. Nesse momento, a garota falou novamente e disse: amanhã é a hora de se inscrever na academia. E meu nome é Ziling amanhã. O Xiao Xiao que você conhece lhe mostrará o caminho. Ao ouvir isso, Jianzi ficou perplexo. Xiao Xiao? Eu conheço esse humano. Nesse momento, Jianzi estava confuso, tanto que nem ouviu a garota ao seu lado cumprimentá-lo. Agora Xiao Xiao está ansiosa. Ela então se virou para Jianzi e começou a criticá-lo. Depois de soltar a frase, teremos que fazer o teste mais tarde. Ela entrou na academia com raiva. Ao ver isso, Jianzi correu apressadamente para alcançá-la e perguntou: você tem que fazer um teste para entrar nesta escola. Então essa academia está cheia de alunos com habilidades especiais. E se o teste não estiver à altura, a faculdade não o admitirá. Logo eles chegaram ao local onde os novos alunos eram testados. E esses novos alunos que estavam fazendo o teste eram todos diferentes uns dos outros. Como havia muitos novos alunos na praça, Xiao Xiao teve que montar na cabeça de Jianzi para observar. E, no entanto, Xiao Xiao disse a ele: a capacidade de levantar aviões e coisas do gênero é muito comum aqui. Os professores da faculdade nem sequer leem as notícias. De repente, um velho aleijado se aproximou lentamente do púlpito. Olá a todos, sou o examinador desta vez. Podem me chamar de Xin, o presidente do clube esportivo. A faculdade existe há centenas de anos. Durante esse período, produzimos uma variedade de talentos. Espero que vocês treinem tanto quanto seus antecessores. Presidente, e se houver um zumbi misturado com os alunos? Perguntou alguém na plateia. Claro, eu o desmontarei e cortarei o pênis em público, respondeu Shen. Ao ouvir isso, Jianzi sentiu um calafrio na parte inferior do corpo. Em seguida, chegou a hora do teste. O primeiro teste foi uma competição de velocidade, com tiro do examinador. No segundo seguinte, os cadetes saíram correndo como espadas. Apenas 3 segundos. Na verdade, eles correram 2 voltas e meia. E Jianzi, que ainda estava na pista no momento, estava atordoado. Logo chegamos ao segundo nível. Dessa vez, o item do teste era atirar. Xiao Xiao levantou a arma de maneira elegante. Várias balas foram disparadas instantaneamente. No segundo seguinte, todas as cabeças de zumbis no alvo foram atingidas no chão. Você sabe o quão forte é um zumbi sério? Ele acabou de lançar um dardo e ele abriu um buraco na lua. Seu nome é Jianzi, um zumbi que viveu por 1000 anos, mas entrou acidentalmente em uma academia humana para não se revelar como um zumbi. Jianzi só pode ter o cuidado de manter a discrição. Toda vez que ele é testado, ele acaba de passar no teste de aprovação. A linha de aprovação para uma corrida rápida de 100 metros tem que ser abaixo de 8 segundos. Ele corre em 7,95. A linha de aprovação para o arremesso de peso deve ser acima de 80 metros. Ele lançará exatamente 80,1 metros. Mas, apesar disso, as ações de Jianzi chamaram a atenção do examinador. Shen olha para os dados em sua mão e pondera por um momento. Este Jianzi está na linha de aprovação em todas as matérias, mas o presidente do clube da espada diz que ele é forte. Será que esse homem está escondendo sua força? Ou será que ele tem algum segredo obscuro? Mago, chega o próximo teste. Desta vez, é o lançamento de dardo. Um adolescente de cabelos vermelhos faz um arremesso poderoso. No segundo seguinte, o dardo foi lançado como uma flecha. É apenas uma fração de segundo. O dardo atinge o alvo zumbi na parte inferior do corpo. Vendo essa cena, Jianzi só podia sentir um calafrio lá embaixo. Olhe para o dardo. Nesse ponto, 3 alvos zumbis foram espetados. Mas apesar disso, o dardo ainda está forte e finalmente está preso em uma placa de sinalização a 32 km de distância. Em breve, após o teste do homem de cabelos vermelhos, é hora de Jianzi subir ao palco. Enquanto passava, Red também olhou para Jianzi com o olhar desdenhoso no rosto. No entanto, Jianzi não reagiu muito. Deu um passo à frente. Pegou o dardo e se preparou para lançá-lo de maneira discreta. Essa manobra atraiu instantaneamente muita atenção. Shen se aproximou e perguntou: você é Jianzi? Aquele que a presidente Blade me apresentou, certo? Ela disse que você era forte, mas você sempre teve uma pontuação um pouco acima da linha de aprovação em todos os testes. Você não está escondendo nada.
Está? Todos aqui estão dando o melhor de si, e você está escondendo isso. Isso significa que você é um zumbi. Ouça isso. Jiansi apressadamente sacode a mão para mostrar que é apenas um humano. Nesse momento, Shen acrescentou: se você conseguir lançar seu dardo a mais de 4 quilômetros, eu lhe darei um passo. Mas se não conseguir alcançar, então eu o levarei à corte marcial por espionagem. Nesse ponto, Jiansi é completamente estúpido. Ele está fugindo desde que se tornou Jiansi. Para sobreviver, ele tem se exercitado todos os dias. Por que ele não quer ser capturado por humanos e transformado em uma máquina de movimento perpétuo? Nesse momento, Jiansi pensou consigo mesmo: jogue o mais longe que puder. Com isso, ele levantou o dardo em sua mão. Com uma luz vermelha em seus olhos no segundo seguinte, uma energia poderosa varre a sala de exame. O dardo já está voando para o espaço. E com o pulo, atravessou o satélite. Mesmo assim, o dardo ainda está indo para a Lua. Os alunos na sala de exame foram todos enviados voando pelo dardo de Jiansi. Olhou para o chão rachado pelo pé de Jiansi. Shen está no local com um elogio de 2 palavras: puta merda. Isso ainda é poder humano? O que ele não percebe, no entanto, é que acima da Lua, neste momento, um buraco apareceu em toda a Lua. Ele é o zumbi mais forte do planeta. Ele não só pode pegar uma bomba nuclear com suas próprias mãos, como também pode atirar um dardo através da Lua. Mas, apesar disso, ele só queria ser amigo dos humanos. Então, ele escondeu sua identidade e veio para a academia humana para não se revelar. Jiansi mantém um perfil baixo o tempo todo. No entanto, o examinador o ameaçou. Se ele não mostrar sua força total, ele será levado à corte marcial. Isso apenas fez Jiansi sentir um calafrio na espinha. Ele então jogou seriamente o dardo em sua mão para o ar. Eu não esperava fazer um buraco na Lua por acidente. Essa manobra assustou muito o examinador. Xiao Xiao correu até Jiansi e o elogiou por sua habilidade. Jiansi ficou um pouco envergonhado e disse: eu apenas o joguei no ar. Mas o que eles não percebem é que em uma galáxia muito distante no espaço sideral, um grande meteorito está se aproximando da Terra. E Jiansi, o culpado, diz: fui aceito. É hora de voltar para casa. Xiao Xiao fungou e apressadamente recomendou que ele fosse em frente e construísse o regimento. Sabe? Como presidente do regimento. Isso é muito poder. Você não só pode comandar um exército, é também a capacidade de usar armas nucleares. E o governo lhe dará uma cidade para administrar. E o prefeito é apenas o capanga do presidente. Mas Jiansi não pensava assim. Afinal de contas, ele tem muitos moradores zumbis sob seu controle. Xiao Xiao então o leva ao Centro de Pesquisa Biológica. Esse é o departamento de logística da academia. É um local especializado na pesquisa de novos equipamentos e armas. Naquele momento, Jiansi de repente notou uma foto. É a foto de uma família de 4 pessoas. Xiao Xiao viu a foto e a apresentou imediatamente. O homem de óculos é o Dr. Gene. Ele é o ex-presidente do Clube de Biotecnologia. Mas desde que sua esposa morreu, ele ficou obcecado em fazer pesquisas biológicas ilegais com zumbis e humanos. Ele acabou sendo removido da academia. E uma ordem de morte foi emitida. Foi quando uma garota se aproximou e perguntou: vocês são os novos alunos? Jiansi fareja e olha para ela com curiosidade. Xiao Xiao vê isso e corre para contar a ele que essa garota era uma órfã adotada pelo Dr. Gene, o atual presidente em exercício. Com isso, ela descreveu para a garota suas intenções ao vir para cá. Acontece que Xiao Xiao queria um equipamento para poder sacar sua metralhadora a qualquer hora, em qualquer lugar. A garota cheira, mas não parece nem um pouco surpresa. Em vez disso, ela olha para Jiansi. Jiansi pensou por um momento e disse: não estou com falta de armas, mas depois de cada batalha, suas roupas ficam rasgadas. Por isso, acho que seria bom ter um traje que não se rompa. Ao ouvir o pedido dos dois, a garota ficou sem palavras. Enquanto isso, do outro lado da Casa da Espada, Xiao Wu, que estava lutando antes, estava se ajoelhando para ser criticado, e bem na frente dele estava uma garota de pernas longas e meia preta. Nesse momento, Xiao Wu Famine, o homem que me derrotou, era muito forte. Na época, eu tinha acabado de correr até o homem, e então desmaiei e fiquei pendurado em um poste. Ao ouvir isso, a garota ficou instantaneamente interessada. Com isso, ela largou o livro em suas mãos. Qual é o nome daquele cara? Nesse dia, o professor estava falando sobre como montar armadilhas para capturar zumbis. E Jiansi estava tentando fazer anotações no fundo da sala. Ao ver essa cena, Xiao Xiao não pôde deixar de se aproximar e perguntar: o que você está fazendo? Jiansi disse sem olhar para trás: vou voltar e contar à minha família sobre isso. Xiao Xiao ficou atonita quando ouviu isso. Mas, naquele momento,
O rádio tocou repentinamente, chamando todos os novos alunos para a academia. Jiangxi e Xiao Xiao ficaram confusos, mas elas chegaram ao local da reunião rapidamente. No momento em que estavam comendo sorvete e pensando no assunto, Inin apareceu para dizer a elas que se acalmassem. Essa é uma reunião muito importante. Enquanto isso, do outro lado, Oni viu uma beldade alta de cabelos azuis olhando para Jiangxi. Seu nome é Lan Qi. Ela é a presidente do clube Jin e sempre competiu com Zino, do clube da espada. Então ela veio só para ver o quão forte é Jiangxi, que foi apresentado por Zir. Olhando para o olhar de cão de guarda de Jiangxi, Lan Qi instruiu seus homens a encontrar uma maneira de testá-lo mais tarde. Nesse meio tempo, várias figuras misteriosas apareceram de repente nos portões do ginásio. O visitante era o líder de todas as sociedades, o presidente do clube da vida mecânica. Eu vi o presidente entrar. Todos se curvam em homenagem. Xiao Xiao viu o rosto mudo de Jiangxi apressadamente. Pressionou a cabeça e se curvou diante do grande presidente. Naquele momento, o grande presidente olhou para Lan Qi ao seu lado e advertiu para não fazer besteira. E Lan Qi, ao ouvir isso, só pôde parar. Com o aceno de mão, ela disse que estava indo embora. Mas então os homens se aproximaram e perguntaram: vamos simplesmente deixar esse Jiangxi ir embora? Lan Qi riu com uma olhada nos olhos. Comparado a Jiangxi, ainda é mais importante do que os negócios do grande presidente, porque eu só respeito os fortes. Nesse momento, o presidente se aproximou de Zirin e deu um tapinha no ombro dela por seu trabalho árduo. Ao ver isso, Jiangxi não pôde deixar de perguntar: quem é esse grande presidente? Xiao Xiao achou que Jiangxi estava com inveja. Ela então abriu a boca para apresentar o histórico do grande presidente. Acontece que ele era um dos últimos humanos na pesquisa biológica do Dr. Jin. Entre dezenas de milhares de cobaias, somente ele sobreviveu. Desde que o Dr. Jin passou a ser procurado, ele fundou a Sociedade da Vida Mecânica. Não há um zumbi em sua cidade há 10 anos, porque todos os zumbis que tocaram se transformaram em uma pilha de poeira. Quando Jiangxi ouviu isso, ele sentiu um formigamento em sua cabeça. Nesse momento, o grande presidente iniciou a reunião. Acontece que o espião que pegamos da última vez ainda não disse nada. Depois de ouvir isso, ele apertou secretamente o botão para lançar a bomba nuclear. Jiangxi está furioso. Então, esse é o cara que me bombardeou. Xiao Xiao também disse: tem sido o Dr. Jimin quem tem causado problemas durante todos esses anos. Na verdade, os zumbis não tiveram um motim em um longo tempo. Ouvindo isso, Jiangxi não pode deixar de pensar na razão pela qual os cidadãos ficaram furiosos. Acho que o Dr. Jin teve algo a ver com isso. Nesse momento, o presidente falou novamente: se alguém conseguir fazer com que esse espião revele o esconderijo do Dr. Jin, então eu o nomearei vice-presidente. Ao ouvir isso, os calouros no ginásio ficaram todos animados. Eles levantaram as mãos e disseram que queriam experimentar. Mas 2 horas se passaram e o espião nunca respondeu. Quer seja tortura ou não, ou o que for preciso, ele simplesmente não fala. Tanto que, mais tarde, a imagem ficou estranha e esquisita. Havia tambores e gombos. Até uma tentativa de canto. Zimin está com dor de cabeça ao ver essa cena. Naquele momento, Xiao Xiao perguntou a Jiangxi com curiosidade: você tem uma maneira de fazê-lo falar? E quando Jiangxi descobre que ele é o responsável por iniciar a briga, ele disse que poderia fazê-lo falar. Essa manobra fez com que Xiao Xiao congelasse ao lado dele. Ele não se manteve sempre discreto. Por que essa iniciativa repentina hoje? Acontece que Jiangxi queria descobrir por que seus homens estavam enlouquecendo. Logo, Jiangxi chega à sala onde o espião está sendo mantido. Ele olhou para Jiangxi sem nenhum medo. Em seguida, desviou o olhar e disse: vamos lá, você pode usar qualquer punição que quiser em mim. Mas depois de uma longa espera, Jiangxi ficou parado e não disse uma palavra. Qual é o problema? Não há ninguém em sua escola? Não posso acreditar que você enviou esse pedaço de merda contra mim. Mas suas palavras ainda não haviam terminado. Jiangxi cortou um pequeno buraco em seu braço com o gol. Olhando para o pequeno corte em seu pulso com uma careta de desdém, ele disse: isso é tudo que você tem? Nem mesmo tenho medo de todo tipo de tortura. Está fazendo cócegas em mim? Jiangxi não ficou com raiva. Em vez disso, ele disse calmamente: levante-se. Quando suas palavras terminaram, o espião realmente se levantou. A multidão ficou chocada ao ver isso. Como ele fez isso? Acontece que Jiangxi plantou um vírus zumbi no ferimento do espião. À medida que o vírus se aprofunda lentamente, em menos de um momento, o vírus tomou conta de todo o seu cérebro. O espião agora é um zumbi completamente obediente. Ele não apenas começou a dar seu histórico, mas também obedeceu às próximas ordens de Jiangxi. Nesse momento, Xiao Xiao está completamente atonita. Ela não sabia que Jiangxi tinha a habilidade especial de manipular a mente de outras pessoas. Nesse momento, Jiangxi pergunta:
Os zumbis estavam muito pacíficos antes. Por quê? De repente, eles estão fora de controle. O espião disse que Jimmy espalhou a poção pela cidade e esses zumbis ficam loucos quando entram em contato com a poção. Jimmy então ordenará que eles lutem contra humanos anormais. Assim, adquirindo os dados. Ouça isso. Jiansi perguntou novamente. Por que você está fazendo isso? O espião disse que também não sabia o motivo. Tudo que ele sabe é que Jimmy coleta dados para um bem maior. Em seguida, ele revelou o esconderijo do Dr. Gino. Fica 500 metros abaixo da cidade H. A multidão que viu essa cena não pode mais ser descrita como surpresa. Naquele momento, Jiansi de repente virou as costas e disse em linguagem de zumbi. Eu coloquei um vírus, mate-se em sua cabeça. Você está por sua própria conta. Quando Jiansi terminou suas palavras, o espião respondeu com uma resposta murmurada e depois foi pegar sua marmita. Acabou. A identidade zumbi de Jiansi foi descoberta com um tiro de canhão de taquiões do presidente do Conselho Estudantil. Surpreendentemente, ele explodiu a cabeça de Jiansi em um instante. Agora, utilizando o poder de seu vírus zumbi, Jiansi conseguiu descobrir o paradeiro do Dr. Jimin com os espiões. E também descobriu a razão pela qual os cidadãos zumbis ficaram furiosos. Então, quando ele saiu da sala de interrogatório, todos estavam olhando para ele com horror. Até mesmo Zirin não pôde deixar de suar frio. Mas Lanqi, o presidente do clube Jian, olhou para ele com interesse. Nesse momento, o presidente no pódio bateu palmas e disse que estava tudo bem. A turma do primeiro ano é uma verdadeira colmeia de talentos. Em seguida, pediu a Jiansi que o acompanhasse para registrar as informações do vice-presidente. Lanqi, que ouviu isso, ficou atônito. Desde quando os vice-presidentes têm que se registrar? Olhando para Jiansi, que estava caminhando lentamente em direção à parte de trás da academia, Lanqi não pôde deixar de segui-lo com seus homens. Enquanto isso, do outro lado, 500 metros abaixo da superfície de uma cidade em ruínas, Mind, de acordo com fontes confiáveis, informou que nosso espião confessou. O Dr. Jimmy não entrou em pânico quando ouviu isso. Em vez disso, ele disse, então, que venham. Drunher ficou chocado com suas palavras. Depois, ele disse que aqueles caras não são vegetarianos. Mas o Dr. Gino, imperturbável, foi até a lateral do laboratório e disse, eles chegaram bem na hora. De qualquer forma, o experimento está quase concluído. Deixe-os testemunhar esse grande momento. O nascimento de uma nova espécie. A cena é mais uma vez do lado da academia. O presidente é visto conduzindo Jiansi para uma fábrica abandonada. Nesse momento, Jiansi parece intrigado. Você não disse que me levaria para me registrar? Por que isso ainda está ficando mais desolado? Perguntou Jiansi. Nesse momento, o presidente falou de repente e perguntou. Quando você aprendeu a falar humano? Jiansi ficou visivelmente surpreso com essa afirmação, mas antes que ele pudesse responder, o presidente de repente se virou e apontou sua arma para ele. Com um estrondo, a cabeça de Jiansi foi instantaneamente afogada em um pilar de energia. Até Lanqi, que os estava seguindo, quase foi morta. Depois que ela diminuiu a velocidade, Lanqi ficou chocada ao dizer que o canhão de táquions do presidente é realmente assustador. Naquele momento, o presidente olhou para Jiansi, que teve sua cabeça explodida, e murmurou. Embora eu não saiba como você conseguiu entrar sorrateiramente na academia, a fraqueza de um zumbi está na cabeça, e você teve a infelicidade de me conhecer. E justamente quando ele ainda está convencido disso, Jiansi, que estava originalmente móvel, de repente fez um flash instantâneo. No instante seguinte, ele agarrou o presidente pelo pescoço com uma mão. Com um bate, o presidente foi empurrado contra a parede por Jiansi. De repente, alguns robôs caíram do céu. Eles estão disparando uma barragem contra Jiansi. E o presidente aproveitou essa brecha para escapar às pressas das mãos de Jiansi. Mas a cena à sua frente o deixou atordoado novamente. O Jiansi sem cabeça esmagou todos os robôs no campo com suas próprias mãos. Está chegando. A segunda forma de Jiansi finalmente chegou. Agora mesmo. Jiansi, depois de cuidar de todos os bots, o presidente do lado de fora está horrorizado. Que merda é essa? Um zumbi sem cabeça ainda é tão forte, pensou. Lanqi e seus homens, que estão escondidos nas sombras, estão completamente atônitos. Naquele momento, Jiansi de repente fez um aumento de poder. No segundo seguinte, ele já estava ao lado do presidente, mas o presidente não é lento. Ele pode contra-atacar enquanto se esquiva do ataque de Jiansi. Um canhão de taquiões é disparado, mas não atinge Jiansi. O presidente está em estado de choque. Como esse cara pode ser tão flexível sem uma cabeça? Mas ele não pode pensar nisso agora, porque o apoio de Jiansi já estava balançando nele com um raio, bem na hora certa. O presidente corre para trás e se esquiva por algumas dezenas de metros
metros para se distanciar. Isso é bom. Você é o primeiro zumbi que pode me fazer dar tudo de si. Vamos torcer para que essa luta não termine tão cedo. Ao ouvir isso, Lanky, ao lado dele, sabe que o presidente está ficando sério. Jianxi, do outro lado. Neste momento, ele sofreu uma mutação repentina. Sua cabeça, que havia sido quebrada, voltou a crescer. Os dois Lanky ficaram atonitos com essa cena. Que tipo de criatura é essa? Nesse momento, Jianxi famou. Vamos conversar sobre isso. Não quero machucá-lo. O presidente sentiu um pequeno corte em seu pescoço. Depois tirou a roupa lentamente e disse: seu plano pode ter falhado. Eu sou um robô. Você não pode me controlar de forma alguma. Quando suas palavras terminaram, várias figuras voaram pelo ar. Apenas alguns segundos, esses pilares de luz convergiram para o corpo do presidente. Enquanto a névoa branca se dissipa lentamente, um robô coberto por um mesh é adicionado ao campo. Zumbi. Espero que você aguente um pouco mais, porque faz muito tempo que não uso meu poder total. Com isso, ele correu em direção a Jianxi com grande velocidade. Em uma fração de segundo, Jianxi foi atingido na mandíbula por seu chute. Não só isso, pouco antes de Jianxi atingir o chão, o presidente instantaneamente piscou abaixo dele novamente. Lança uma enxurrada de socos no peito. A força desse soco fez Jianxi voar 100 metros no ar. Nesse momento, os dois homens que estavam assistindo do lado de fora ficaram completamente atônitos. Essa é a força do presidente. O presidente voou sobre Jianxi novamente. Então houve incontáveis batidas e estrondas. Jianxi foi socado tantas vezes no ar pelo presidente, quando parece que está quase na hora. O presidente chegou ao corpo de Jianxi em um piscar de olhos. Então ele o pisou no chão. Assim que Jianxi atingiu o chão, naquele momento, uma luz de energia vermelha de repente se ilumina no peito do presidente. Próxima cena. Uma poderosa onda de choque é vista explodindo em direção ao chão. Essa energia horrível chegou a sacudir os prédios ao redor. O presidente, que finalmente havia parado, deu um suspiro de alívio e disse: ele vai morrer desta vez, não vai? Mas quando a fumaça se dissipou, Jianxi saiu inteiro. O presidente ficou incrédulo quando viu isso. Naquele momento, Jianxi, no centro da arena, de repente grita para o céu. O poder aterrorizante do rugido fez com que Lanky, que estava a várias centenas de metros de distância, quase perdesse o equilíbrio. O mesh do presidente até rachou na hora, quando Jianxi parou de assobiar e se virou lentamente. A dupla que estava assistindo a luta ficou atordoada no local, porque naquele momento, Jianxi já havia mudado para sua segunda forma. Nunca mexa com Jianxi com cabelo, porque ele apenas casualmente transformou o poderoso presidente em sucata com um único golpe. Agora mesmo, Jianxi desbloqueou sua segunda forma. Ele acabou de aparecer em cena e fez o mundo mudar. Neste momento, um vento feroz começou a soprar com Jianxi no centro. Ele está afetando até mesmo a cidade inteira. Xiao, que viu essa cena de emoji, estava incrédula. Lanky, que estava no campo de batalha no momento, estava tão assustada que não se atreveu a dizer uma palavra, enquanto todos pareciam ter fleck. Jianxi, ainda no armazém abandonado, finalmente fala: eu lhe disse desde o início, eu realmente não quero entrar em guerra com os humanos. O presidente que ouviu isso ficou atônito, mas quando ele estava prestes a retrucar, Jianxi, no entanto, de repente riu com uma inclinação da cabeça e disse: como você quer morrer agora? Essa cena bizarra foi um shot para a dupla Lanky ao lado deles. Como ele não apenas mudou sua forma, mas também sua personalidade. Os dois começaram então a fugir a uma velocidade vertiginosa. Afinal, o que importava eram suas próprias vidas. No entanto, o presidente, que ainda estava em campo naquele momento, nem sequer pensou em sua situação atual. Eu nunca tive medo de um zumbi em toda a minha vida. Depois disso, ele clamou para que Jianxi lutasse com ele novamente. Nesse momento, Lanky, que já havia fugido para bem longe em grande velocidade, estava pensando: essa distância deve ser considerada segura agora, certo? De repente, uma figura passou por eles com um bate. As duas pessoas que viram essa cena ficaram instantaneamente chocadas, pois o presidente foi feito em pedaços pelo saco de Jianxi. No entanto, antes que eles pudessem reagir, Jianxi já havia aparecido na frente deles novamente. O presidente correu para chamar seus meshes, mas os robôs ainda estavam no ar quando foram explodidos em pedacinhos pelo Jianxi com um estrondo. Lanky, que ainda estava no ar no momento, também foi abalado pelas consequências da explosão. Quando o presidente viu isso, ele gritou para eles: ajudem-me a matar esse zumbi. Mas Lanky não queria falar com ele. Ele é tão forte. Quem se atreveria a enfrentá-lo? Os trens saíram correndo em direções diferentes, mas Jianxi, que viu essa cena, não se moveu. Em vez disso, ele levantou a mão direita e depois mergulhou no chão. No segundo seguinte, a terra começou a tremer. E Lanky, que ainda estava escapando para o lado de fora no momento,
congelou em seu caminho, porque ela foi subitamente bloqueada por uma estrada de concreto à sua frente. Até mesmo o presidente foi atingido por esse bloqueio repentino. Acontece que Jian se levantou uma nova cidade inteira em desenvolvimento. A multidão ficou atonita com a visão. Que diabos é isso? Está ocorrendo um terremoto. Xiao Xiao, do outro lado, também está olhando para tudo na frente dela com descrença. Esta é uma cidade desabitada. Inesperadamente, foi levantada. Naquele momento, Jiangxi, no meio do campo de batalha, de repente fez um movimento de poder. Com um baque, ele foi em direção ao presidente com grande velocidade. Apenas por um momento, Jiangxi colocou uma mão na cabeça do presidente. Ele então sorriu e disse: "Como foi? Você está com medo agora?" O subordinado de Jiangxi, Aju, finalmente não aguentou mais. Ele realmente reuniu os cidadãos para atacar os humanos agora mesmo. Depois que Jian se mudou para sua segunda forma, em apenas algumas rodadas, ele derrubou facilmente o imparável presidente. Naquele momento, Jian se disse com um sorriso malicioso: "Embora eu não tenha controle sobre o robô, mas seu cérebro não é feito de máquinas, não é mesmo?" Com isso, ele cortou o couro cabeludo do presidente com o dedo. No segundo seguinte, inúmeros vírus de Jian se assumiram o controle de todo o cérebro do presidente em um instante. Jian se deu algumas memórias de seu cérebro. Eu não sabia que o aparentemente imparável presidente também era um homem pobre. Quando ele tinha 5 anos de idade, seus pais morreram em um acidente. Então o Dr. Gêmeo o capturou para modificar seu corpo, da cabeça para baixo. Não há quase nenhum lugar que seja normal. Ao ver isso, Jiangxi não pôde deixar de ter pena dele. Disse ele: "Vivendo assim, você não é mais um zumbi do que nós." Então ele soltou sua mão. Jiangxi simplesmente o deixou ir. Lanqi, lá embaixo, corre e pega o presidente moribundo. Ela também está em estado de choque. Eu não sabia que Jiangxi tinha a capacidade de ler as memórias de outras pessoas. Esperando a noite, Jiangxi corre de volta para o dormitório e faz as malas enquanto pensa: "Como perdi o controle das minhas emoções novamente? Fui exposto. É melhor eu fugir." Mas quando ele pega sua bagagem e se prepara para sair, Zilin, no entanto, apareceu do nada e o impediu de seguir seu caminho. Jiangxi está desamparado no momento. Obviamente, sou um zumbi muito gentil. Realmente não gosto de matar pessoas. Mas, com o único giro, ele se lança em direção a Zilin. No entanto, nesse momento, Zimin de repente lhe mostrou uma carta de nomeação. E ela também dizia: "A partir de hoje, você é o vice-presidente da Academia de Humanos Anormais." Quando ouviu isso, Jiangxi ficou intrigado, mas a carta de nomeação na frente dele não parecia ser falsa. Então, subconscientemente, ele perguntou: "Isso foi carimbado pelo próprio presidente?" Além disso, ele não disse mais nada a você. Zimin indicou com um leve olhar para o lado. "O presidente apenas disse que você é um talento raro." Ele não disse muito mais. E, enquanto isso, do outro lado, Lanqi fica chocada ao saber que o presidente está deixando Jiangxi para trás. No entanto, o presidente diz: "Não importa se ele é um zumbi ou um humano, o principal é que ele pode nos ajudar a capturar o Dr. Gene." Então pergunta a Lanqi: "Como está indo o acordo desta vez?" Lanqi diz que está pronto. "Estamos prontos para ir a qualquer momento." "Ótimo, vamos torcer para que consigamos pegar o Dr. Gene desta vez." A tela gira. Neste ponto, dentro de uma cidade abandonada, a Ju sibilou com raiva. "Nosso rei foi capturado pelos humanos. O que devemos fazer? Matar os humanos. Resgatar o grande rei." Neste momento, os servos de Jiangxi estão apaixonados. No entanto, Blaquinho no telhado está desdenhoso. "Como nosso rei pode ser capturado por um humano?" "Acho que é só porque a Ju tem muito tempo em suas mãos." E assim, depois de alguns dias de paz. Nesse momento, um porta-aviões apareceu de repente no mar. O presidente estava no centro de comando e gritou ao microfone: "Todos, prestem atenção, só há uma chance. O Dr. Jimin deve ser capturado a todo custo." Não demorou muito para chegarem à cidade em ruínas onde o Dr. Jimin estava escondido, mas Jiangxi levou Xiao Xiao com ele como se estivesse fazendo compras. Deu uma olhada ao redor. É isso aí. Um grupo de forças armadas humanas apareceu de repente. Assim que viram Jiangxi, todos o saudaram. Jiangxi ficou perplexo com essa manobra. Naquele momento, um capitão deu um passo à frente e informou que a partir de hoje, o 56º Grupo de Exército, composto por 120 mil homens, apenas seguirá as ordens do Sr. Jiangxi, o vice-presidente. Acabou. O irmão mais novo de Jiangxi, a Ju, está sob controle humano. Agora mesmo, o presidente está tentando pegar o Dr. Gen. Ele deu um grupo de tropas humanas para Jiangxi. Olhando para os 120 mil humanos à sua disposição, Jiangxi perguntou com curiosidade: "É verdade que se eu lhe dissesse para morrer agora mesmo, você estaria disposto a fazê-lo?" Com as palavras saindo de sua boca, o soldado imediatamente pegou sua granada e gritou:
Esta é a minha honra. Isso deixou Jianci sem palavras. O que há de errado com esse cara? E então, uma voz dissonante interrompeu seus pensamentos de repente. Não estou entendendo. Um local tão estrategicamente importante está sendo guardado por um pequeno pedaço de merda. É melhor vocês se comportarem bem e se esconderem atrás de nós mais tarde. Não quero que vocês se machuquem por engano. Xiao Xiao exclamou de repente. Vocês são o presidente e o vice-presidente da Academia de Aço Inoxidável. Enquanto isso, no transportador, um adolescente de armadura provoca implacavelmente. Não sobrou ninguém em sua academia? Não acredito que esteja enviando um novato para guardar uma posição estratégica tão importante. Ao ouvir isso, Lanqi retrucou imediatamente. Se você quer ajudar, então ajude. Não diga bobagens na minha frente. Nesse momento, o presidente também se aproximou e acrescentou. Você acredita que esse cara novo pode lhe dar uma surra? Esse comentário deixou o rosto do presidente Steel cheio de desdém. Você vai se divertir muito. E em uma sala de controle a algumas centenas de metros de profundidade. Todos eles entraram na cidade. O que faremos? O Dr. Gene sorriu maldosamente e disse. Bem, vamos brincar com eles primeiro. Com isso, ele apertou um botão no console. Inúmeros zumbis estão chegando a Jianci e aos outros de todos os lados da cidade. E foi aí que aconteceu. De repente, Greenhair percebe que é uma coisa estranha misturada com a horda de zumbis. Então, é o Aju tentando se vingar dos humanos. Então, ele incentivou os zumbis a atacar os humanos. Mas, no dia seguinte, apenas um deles o seguiu. E depois de colocar a gasolina na mão de Aju, ele fugiu. Ao sair, ele disse que não ousaria desobedecer às ordens do rei. Aju ficou sem palavras quando ouviu isso. Não podemos simplesmente impedir que o rei saiba? Esses bastardos sem coragem não são apenas alguns seres humanos? Vamos ver como vou acabar com eles. Mas só então. O gás verde que flutuava no ar o fez cheirar com curiosidade. Dreamhair ficou muito feliz com essa visão. Ele não sabia que as estatísticas desse zumbi eram ridiculamente altas. Ao pensar nisso, Dreamhair não pôde deixar de rir alto. Vamos ver o quão forte você realmente é. Enquanto isso, no chão, os zumbis mais fracos foram rapidamente eliminados. Olhando para os cadáveres de zumbis à nossa frente, Jianci também está cheio de perguntas. Xiao Xiao virou a cabeça bruscamente ao ouvir isso. Eu não sei nada sobre isso, disse ela. Naquele momento, o presidente de aço de repente deu um passo à frente e provocou. Vocês são todos uns fracos. É melhor irem para casa. Para a mamãe de vocês. Não fiquem aqui e atrapalhem. Mas ele não havia terminado a frase. Houve um rugido repentino à distância. Jianci viu isso e correu para perguntar. Aju, o que você está fazendo aqui? Mas Aju não respondeu à sua pergunta. Em vez disso, bebeu a gasolina em sua mão. Xiao Xiao ficou totalmente chocada com essa cena. Que diabos é isso? Disse ela. De repente, Aju puxou a motosserra que estava em sua mão. O rugido do motor foi instantâneo. De repente, Aju olhou para cima e rugiu. Em seguida, ele avançou em direção a Jianci. Você sabe o quão forte é o irmão mais novo de Jianci? Aju, disse Xiao Xiao. Apenas um golpe aleatório. Bateu tanto no presidente do clube de beisebol que ele gritou pela mãe agora mesmo. Aju, por engano, inamou a poção verde e não consegue nem reconhecer seu próprio chefe, Jianci. Então ele saca sua motosserra e entra em guerra com os humanos. Aju ruge para o céu. No segundo seguinte, os prédios ao redor dele se abriram e Xiao Xiao, que estava bem na frente dele, foi lançado para fora do prédio. Por sorte, Jianci apareceu bem a tempo, ajudando-os a bloquear a maioria dos ataques. Nesse momento, Xiao Xiao perguntou com um olhar horrorizado. Que diabos é esse cara? Aju, que está completamente fora de controle no momento, grita sobre matar humanos. Isso é bom. Finalmente, um zumbi decente. Mas então Jianci puxa Xiao Xiao para o passeio. Xiao Xiao fica intrigado e pergunta. Por que estamos fugindo? Não há um presidente Bang aqui. Jianci disse sem olhar para trás. Não seja estúpido. Esse cara não pode ser morto. Nesse momento, Jianci lembrou que Aju é realmente imortal, mas a fuga deles foi vista pelo presidente Bend como um medo de Jianci, mas ele ainda não havia terminado de provocar. Aju dá um soco no vice-presidente ao lado dele e o faz voar com um bate-al. Foi só agora que o presidente Bend reagiu. Ele então se virou apressadamente e perguntou. Qual é a situação? O que acabou de acontecer? No entanto, naquele momento, o vice-presidente estava completamente sem palavras. Quando ele olhou para trás novamente, Aju de alguma forma entrou na frente dele. E então houve uma série de batidas e batidas. Greenhair na sala de vigilância exclama. Isso é incrível. O poder de combate desse cara é simplesmente fora de série. E o presidente do bastão no meio do campo está na merda. Ele está tentando requidar. Mas, no segundo seguinte,
A Ju lhe deu um tapa no rosto e o girou. Depois, ele o chutou a várias centenas de metros de distância. E com um baque, o presidente Bang e o vice-presidente perderam seu poder de luta em um instante. A Ju veio até eles com outro flash. Ele então ergueu a motosserra em sua mão e o golpeou. E do outro lado, no telhado de um prédio, Jianzi e os três estavam relaxando e assistindo ao show. Xiao Xiao gritou: "Oh não, parece que o presidente Bang está prestes a perder a cabeça." O presidente Bang, que era tão arrogante há pouco tempo, agora está sendo surrado por a Ju e chorando pela mamãe. A dupla Xiao Xiao está em estado de choque com essa cena. A Ju está prestes a tirar a vida do presidente Bang. O líder do esquadrão ao lado dele perguntou apressadamente: "Vice-presidente Jian, o que faremos agora?" Jian se pensa consigo mesmo enquanto observa os movimentos de Aju. Se eu fizer um movimento, provavelmente vou estragar meu disfarce. Ele então virou a cabeça para Xiao Xiao e disse: "Você vai até lá e dá uma surra nele." Ao ouvir isso, Xiao Xiao se apressou em dizer: "Mesmo o presidente Bang não é páreo para aquele cara. Eu não estaria servindo sobremesa para ele se fosse até lá." No entanto, Jianzi não presta atenção em suas reclamações. Em vez disso, ele morde o braço dela. Depois disso, Xiao Xiao ficou confusa. "Ah não, será que vou me transformar em um zumbi?" Então ela colocou as mãos no peito e repreendeu com raiva: "Você não está tentando ter pensamentos ruins sobre mim, está?" Jianzi, que ouviu isso, ficou sem palavras e disse: "Lembre-se de ser gentil quando bater nele." Acontece que Xiao Xiao está sob o controle de um vírus zumbi. Ela já se transformou em uma mole lutadora. Acabou. Jian se mordeu alguém. Mas não só a garota mordida não se transformou em um zumbi. Tudo isso porque Jian se tem medo de revelar sua identidade. Então ele usou seu vírus super zumbi. E ele reorganizou e melhorou os genes de Xiao Xiao. Só por um momento, Xiao Xiao se transforma em uma mole de batalha. No momento em que a Ju estava prestes a matar o presidente Bang, Xiao Xiao apressadamente esmaga uma pedra em cima de sua cabeça. A Ju se virou irritado e perguntou: "Quem é? Como ousa se meter comigo?" Nesse momento, Xiao Xiao se aproximou sem pressa e disse: "Aquele com a serra. Qual é o objetivo de intimidar um fraco? Venha brincar comigo." A Ju ficou atônito ao ouvir isso. Então ele disse com o olhar duro: "O que você é? Você não é digno de lutar comigo. Qual é o problema? Isso é tudo que você tem? O direito de se gabar? Vou acabar com você em 1 minuto." Com isso dito, Xiao Xiao imediatamente sacou uma gatrina especial de sua virilha. Inúmeras balas foram disparadas contra a Ju, mas o que ela não esperava era: a Ju se esquivou das balas com apenas alguns movimentos aleatórios, mas o presidente do clube atrás dele não teve tanta sorte. Ainda bem que ele está usando uma armadura de aço. Caso contrário, mesmo que a Ju não o tivesse matado, ele também morreria nas mãos de Xiao Xiao. Nesse momento, Xiao Xiao de repente chega na frente de Aju com um movimento instantâneo. Depois, outro salto de 360 graus no ar. Um momento antes de alcançar a cabeça de Aju, Xiao Xiao apressadamente puxa 2 granadas altamente explosivas. Em seguida, ele jogou na boca de Aju com um estrondo alto. Aju foi instantaneamente engolido pelas chamas, mas quando a fumaça se dissipou, Aju saiu novamente como se nada tivesse acontecido e até zombou dizendo: "Sou imortal." Não perca seu fôlego. Mas suas palavras ainda não haviam terminado. Ele foi atingido no rosto por uma bala de chumbo. Xiao Xiao gritou com um sorriso maligno no rosto: "Nada mal. Eu estava apenas aquecendo você." Enquanto isso, do outro lado, o líder do esquadrão perguntou com um olhar curioso: "Vice-presidente Jian, o que exatamente você acabou de fazer com ela?" Jian se respondeu: "Nada. Apenas modifiquei um pouco os genes dela. E isso é só o começo. E posso torná-la mais forte." A tela está do lado de Aju novamente. Mesmo que ele seja imortal, ele ainda está sentindo muita dor por causa de todos os ataques. Naquele momento, Xiao Xiao, no meio do campo, de repente riu loucamente para o céu, como se seu corpo tivesse sido submetido a uma evolução. Agora eles só querem ir para casa, para suas mães. De repente, a Ju assume a liderança e corre em direção a Xiao Xiao. Mas em vez disso, ele é pisoteado no chão por Xiao Xiao com um baque. Xiao Xiao acerta o rosto de Aju com outro chute de raspão. A força do chute faz com que Aju voe centenas de metros para trás. Nesse momento, Xiao Xiao pegou outra bazuca e gritou: "Você não é imortal. Que tal provar isso?" Nesse momento, Aju, que havia sido espancado, se levantou e viu a gasolina ao seu lado. Então, ele pegou apressadamente um balde e o despejou em sua boca. Ao mesmo tempo, os foguetes de Xiao Xiao também estão vindo em sua direção, mas com um flash de luz fria, o foguete se dividiu em 2. Parece que o poder de combate do Aju aumentou um pouco com a gasolina, e Xiao Xiao foi cortado ao meio pelo golpe de Aju. O presidente e o vice-presidente do clube ficaram chocados ao ver isso. Acabou. Ela vai morrer desta vez. Nesse momento,
A Ju zomba com um olhar arrogante em seu rosto. Eu lhe disse que era imortal. Seja mais cuidadoso em sua próxima vida. No entanto, Jianxi, no telhado, de repente levantou a mão e fez um pun. No segundo seguinte, o corpo originalmente separado de Xiao milagrosamente começou a se curar novamente. A mudança foi um choque para o rosto de Aju. Ele não esperava que Xiao fosse imortal. Essa é a maneira correta de usar uma metralhadora Gatling. É um golpe direto. Até Aju ficaria confuso. Agora mesmo, Xiao foi transformada pelos superdivas do zumbi. Sua habilidade de combate não só aumentou em vários níveis. Ela tem até a mesma imortalidade que Aju. Veja esta cena. Neste momento, os dois presidentes só querem ir para casa e encontrar a mãe. Por outro lado, os dois estão ficando cada vez mais energizados. Xiao rosnou com um sorriso maligno no rosto e disse: Nada mal. Estou feliz hoje. Então vou brincar com você até o fim. A Jun, que ouviu isso, também ficou confuso, porque parece que ela está mais como um zumbi. Jianxi, que estava no telhado observando, não esperava. Depois da mutação genética de Xiao, ela tem muito potencial, mas, neste momento, ela já está toda despedaçada, e a dor de ser cortada ao meio agora é real. Não, precisamos terminar essa luta logo. Aju, já que você não está se comportando direito, não me culpe por ajudar Xiao a bater em você. Com a manipulação deliberada de Jianxi, o potencial de Xiao é mais uma vez estimulado, apenas por um momento, e ela está na frente de Aju. Então há um grande estrondo. Xiao dá um soco no rosto de Aju. Essa força poderosa fez com que ele voasse de cabeça para baixo dezenas de metros. Xiao aparece atrás dele com outro flash, e então vem o golpe de martelo. Ele atinge Aju com força na lateral da cabeça. Honbakiao. Quando a poeira se dissipa, Aju acabou de sair do poço, e ele viu Xiao em pé na frente dele novamente. A essa altura, Aju não tinha resistência alguma. Ao ver que Xiao estava prestes a lhe dar outra série de ataques combinados, Aju levantou as mãos em sinal de rendição, e ele disse que está indo para casa agora mesmo. Ele nunca mais sairá de lá. Jianxi fica envergonhado ao ouvir isso, e Drinher, que estava observando da sala de vigilância, também ficou confuso. De repente, Xiao deixou cair a metralhadora no chão. Naquele momento, Aju, que estava escondido no poço, também percebeu a mudança. Ele então salta e acerta Xiao no rosto com um ataque sorrateiro. Jianxi ficou muito bravo quando viu isso. Xiao, o que você está fazendo? Acredita nas besteiras dele? E assim que baixar a guarda, você voltará ao normal em pouco tempo. Xiao, que ouviu isso, estava cheia de arrependimento. Ela não esperava que sua condição física desaparecesse tão facilmente. Nesse momento, Aju zombou com um olhar arrogante em seu rosto. Agora que o efeito da droga passou, vou ver como você vai morrer. Jianxi, que viu essa cena, ficou sem palavras. Parece que ainda tenho que fazer isso sozinho. E no momento, Drinher, que estava observando das sombras, estava emocionado. Esse zumbi é muito forte, até mesmo um ataque furtivo. Então, ele controla o teclado com entusiasmo e tenta fazer com que Aju destrua todos eles. À medida que Aju se aproxima mais e mais, quando ele estava prestes a matar Xiao e os outros, de repente Drinher percebe que parece haver outra pessoa na rua. Aju para de se mover imediatamente, justamente quando o cabelo verde achava que estava prestes a ter outro bom show. Aju de repente tremeu e não conseguiu falar direito. Naquele momento, Jianxi gritou com um rosto negro: Aju, eu não lhe disse para guardar a casa? O que está fazendo aqui? Quando essas palavras saíram, as poucas pessoas ao lado deles congelaram suas trilhas. E, nesse momento, Drinher na sala de vigilância também ficou atordoado. Porque não importa como ele manipulou, Aju não estava respondendo de jeito nenhum. Acontece que, com a aparição de Jianxi, a consciência de Aju foi instantaneamente levada de volta a centenas de anos. Esse foi seu primeiro encontro com Jianxi. Na época, ele pensou que Jianxi era apenas um pequeno zumbi. Eu não sabia que haviam se passado apenas alguns anos. Jianxi se tornou o líder da onda dos zumbis. A cena volta ao presente. Nesse momento, Xiao e o resto da equipe estão em estado de descrença. Porque Aju, que era tão arrogante há pouco tempo, agora está tão assustado que fez xixi nas calças. Você sabe como Jianxi é assustador em sua segunda forma? Aju, com seu corpo de morto-vivo, só foi olhado por ele. Ele fez xixi nas calças. Ao ver essa cena, Drinher ficou incrédulo. Ele então pressionou o console para continuar controlando Aju, mas vendo Jianxi se aproximando dele passo a passo. Neste momento, Aju está tão assustado que não se atreve a dizer uma palavra. Aju se lembrou daquele verão de centenas de anos atrás. Naquela época,
Ele ainda era o rei da Terra, mas foi só quando o cara que se chamava Jianzi apareceu. No início, a Ju pensou que ele era apenas um zumbi normal, mas no momento seguinte, ele estava sendo sufocado por Jianzi. De agora em diante, você é meu irmãozinho. Existe alguma coisa que você não goste? Ao ouvir isso, a Ju acena com a cabeça em sinal de concordância. A tela volta ao presente novamente. Nesse momento, a Ju está com medo de se mover. Agora, o cabelo verde está furioso. Então, ele xingou com raiva. Você é imortal. Do que tem medo? Mas como a Ju costumava desobedecer Jianzi, e ele foi quebrado em pedaços e pendurado em uma árvore por Jianzi por centenas de anos como carne curada. Então, não importa como o cabelo verde manipula a Ju, o corpo de a Ju tenta instintivamente resistir. Nesse momento, os computadores que controlavam os zumbis foram explodidos por Dreamhair, e a Ju fugiu do local com medo. Dreamhair ficou atônito com essa cena. E o trio de espectadores ao lado dele também estava atônito. Quanto a Jianzi, ele próprio parecia intrigado. A Ju, esse garoto é realmente incrível, pensou ele. Ao ver seus planos estragados por Jianzi, Dreamhair ficou furioso, mas quando ele estava prestes a continuar, de repente, uma grande mão pousou em seu ombro. Esqueça isso. Esses zumbis são apenas um aperitivo. O verdadeiro show está apenas começando agora, disse uma voz grave. Com o som de sua voz, vários helicópteros de combate apareceram a 10 mil metros. É o presidente da Academia de Humanos Anormais. Nanki se virou para o traidor e perguntou: Fai, o Dr. Gemi está lá embaixo? Sim, eles estão escondidos a cerca de 1000 metros de profundidade, e a área total é de quase 10 mil metros quadrados, respondeu o traidor. Nanti, ao ouvir isso, não pode deixar de olhar. Como vamos encontrá-lo se ele é tão grande? Mas ela ainda nem terminou a frase. O presidente da Academia de Aço Inoxidável ao lado dela desembainhou sua espada e disse: Você verá o que vou fazer a seguir. Dito isso, ele se ejetou do helicóptero como uma espada. Lanki, que viu essa cena, não pode deixar de cuspir. Você é um homem bastante imprudente, não é? Mas quando ouviu isso, o presidente Stu avançou em vez de recuar. Ele balançou sua espada longa de um lado para o outro à vontade. No segundo seguinte, o vento da lâmina já estava se movendo em espiral em direção ao chão. É só por um tempinho, disse o presidente. Houve um grande estrondo no chão. Lanki não percebeu que estava a apenas algumas respirações de distância. O presidente abriu um buraco de 100 metros de profundidade no chão. Lanki ficou sem palavras naquele momento. Ele é muito impulsivo, não é? Então, ela disse ao presidente, fazendo tanto barulho, que se houver uma armadilha lá embaixo, no entanto, o presidente não está preocupado com isso. Ele até disse que todas as armadilhas são inúteis diante do poder absoluto. Com isso, ele saltou do helicóptero. Dá para acreditar? Esse pequeno zumbi que ainda nem foi desmamado é um rei zumbi que pode destruir humanos. Agora mesmo, quando todas as forças armadas entraram na masmorra, eles procuraram e não encontraram ninguém suspeito. Isso confundiu tanto o presidente quanto o diretor. Será que o Dr. Gemi escapou? Enquanto isso, no chão, o Sr. Lanki não pôde deixar de cuspir. Por que temos que ficar de guarda lá em cima, enquanto eles correm para prender as pessoas? Zilin, que ouviu isso, não pôde evitar. Depois disso, ela só pôde aconselhar levemente. Quem fez com que eles fossem mais graduados do que nós? Nesse momento, a cena volta para um prédio alto. Mind, todos eles estão entrando correndo. O que faremos agora? Quando Mind ouviu isso, ele esfregou os olhos e disse: É hora de mostrar a eles o meu grande experimento. Executar o plano. Enquanto isso, na masmorra, o presidente Xiu chega a uma câmara de incubação cilíndrica. Movido pela curiosidade, ele retirou o bilhete da cápsula de incubação. O papel diz: Zombi King Den, abra se você for um homem com coragem. Como o presidente Xiu poderia suportar ver tais palavras? Ele ordenou que seus homens abrissem a cápsula, mas, de repente, o presidente ao seu lado disse: Nosso principal objetivo é fazer prisões. Não procurem problemas. Ao ver que eles não caíram na armadilha, Dreamhair se apressou em relatar a mim que eles tinham sido brandos. Ao ouvir isso, Ming sacou despreocupadamente um detonador do bolso com o apertar de um botão. Próximo segundo, a bomba de controle remoto atrás da câmara de incubação começa a contagem regressiva. O presidente ouviu esse som e se sentiu mal, mas já era tarde demais para se esquivar. Então, uma violenta explosão foi ouvida. O fogo envolveu todos os soldados da sala em um instante. Entretanto, uma explosão dessa magnitude pareceu ao presidente. Até mesmo fazer cócegas nele seria fácil. Mas quando Min soube que as coisas no compartimento de incubação haviam saído, ele imediatamente disse: Hahaha, e riu furiosamente. A destruição da humanidade começa hoje. Venha, meu maior experimento. Vou matar todos os humanos, até mesmo eu. A tela voltou para a masmorra novamente, enquanto a fumaça se dissipa lentamente. Nesse momento,
O presidente Steel e o presidente do conselho estão perplexos por causa do zumbi King escrito no bilhete. É um bebê zumbi que ainda não foi desmamado. O presidente Steel e sua equipe estão atônitos com essa visão. Essa coisa é o zumbi King? Vocês só podem estar brincando comigo. Mas quando o presidente Steel estava prestes a dar um passo à frente para descobrir o que estava acontecendo, de repente, o presidente deu um tapinha em seu ombro e disse: tenha cuidado. Quanto mais inofensivo algo parece, mais perigoso pode ser. Porque há pouco tempo, o presidente sabe como é isso. Mas o desinformado presidente Steel não se importa. Ele se apressou e brandiu sua espada. No entanto, o pequeno zumbi que estava amamentando se esquivou com um movimento extremamente estranho. O presidente, que viu essa cena, não pôde deixar de gritar: puta merda, eu sabia que isso ia acontecer. Ele então gritou para os soldados atrás dele com o aceno de mão: retirem-se, ou estaremos todos mortos. Quando suas palavras caíram, todos os soldados correram para o lado de fora. Mas o inconquistável presidente Steel olhou para eles com desdém. Ele não acredita que um pequeno zumbi possa dominar o mundo. Então ele atacou o zumbi novamente, olhando para o zumbi que foi cortado ao meio pelo golpe. O presidente Steel achou que era o fim da história. Mas no segundo seguinte, o zumbi se dividiu em duas entidades separadas. O presidente Steel ficou atônito com a visão. Que diabos é esse monstro? E foi aí que aconteceu. Os dois pequenos zumbis, separados de repente, soltaram uma estranha explosão de fala e então se fundiram, um com o outro, de uma forma estranha. Aqui vamos nós. A esposa de Jianci está aqui, agora mesmo. Depois que o presidente e alguns outros atacaram a masmorra, tudo que encontraram foi um zumbi com uma chupeta. O verdadeiro Ming já havia escapado para o telhado do prédio. Ming, antes que eles percebam. Por que não deixamos os zumbis saírem e corremos enquanto eles estão fora? É isso aí. Green Hair então liberou todos os zumbis da cidade. Foi apenas um momento. Um grande número de zumbis correu em direção a Lanky e os outros. No entanto, Lanky não entrou em pânico quando viu essa cena. No momento em que o subordinado ao lado dela estava prestes a pedir reforços, Lanky, no entanto, se aproximou sozinho e disse: não é necessário. Você pode se afastar por enquanto. Depois de dizer isso, ela deu um passo à frente e retirou o grampo que prendia seu cabelo da cabeça com um movimento. O grampo de cabelo se transformou em uma espada afiada. Em um instante, Monkey estava segurando uma espada, tão valente quanto uma heroína. Com um golpe e um flash, Monkey já havia chutado a mandíbula do zumbi. Em seguida, houve inúmeros baques e estrondas. No segundo seguinte, todos os zumbis da rua foram chutados para o ar por Lanky. Nesse momento, Lanky está usando a força de salto de uma grande árvore e, com um gesto, ela se lança no ar. O vice-presidente ficou chocado ao ver isso. A Lanky no ar está se unindo com uma espada muito rápida. É apenas uma questão de respiração. Lanky aterrissou. Os zumbis no ar foram todos cortados em pedaços. O vice-presidente, que estava comendo seu almoço no momento, ficou pasmo, pois um sushi de zumbi de alta qualidade foi cortado de seu prato. Lanky disse com os braços em volta dela: esses são todos os zumbis. Não é o suficiente para me aquecer. E o cabelo verde no telhado está muito bravo. Não percebi que os zumbis que ele acabou de soltar foram limpos por ela. Se ao menos aquele zumbi da motosserra de antes ainda estivesse lá. Vou fazer essa vadia sofrer. Ele então ordenou que os outros zumbis atacassem Lanky. Mas, naquele momento, duas figuras estranhas apareceram de repente no beco. Dog e Black. Eles também estão aqui. Black se aproximou de um dos zumbis e perguntou: você viu esse zumbi da foto com uma motosserra na mão? Mas ele ainda nem terminou a frase. O aviso em sua mão foi arrancado pelo zumbi. Black está sem palavras diante dessa cena. Esse zumbi selvagem não tem qualidade. Então Dodge se aproximou e perguntou: se não conseguirmos encontrar a Joe, o rei vai nos bater também. Ao ouvir isso, Black não pode deixar de soar frio também. Ele então se assegurou de que o encontraria. Enquanto isso, na masmorra, o zumbi com a chupeta estendeu a mão e gritou: vamos brincar. Ao ouvir isso, o presidente e os dois ficaram sem palavras por um momento. O presidente Steel até desembainhou sua espada e cortou o zumbi, mas o zumbi se esquivou. Naquele momento, o presidente Steel de repente aumentou sua força e com um golpe, ele cortou o zumbi em dois. E ainda assim o zumbi, cortado em dois, agiu como se nada tivesse acontecido. Depois de alguns saltos, ele se juntou novamente. O presidente Steel ficou furioso, então ele xingou: não fuja. Você se atreve a lutar comigo de verdade? Depois de ouvir isso, o zumbi puxou a chupeta de repente. E então, algo estranho aconteceu. Só para ver o pequeno zumbi, que originalmente tinha menos de 1 metro, agora é um zumbi alto e bonito. Ao verem essa cena, os dois presidentes ficaram atônitos.
Que porra é essa? Exclamaram. E, no entanto, naquele exato momento, o zumbi de repente disse a eles: este é um zumbi sexy de pernas longas com o qual você não vai querer se meter. Presidente Steel, só por olhar para ela mais uma vez, ela arejou com um chute. Agora mesmo, quando o filhote de zumbi tirou a chupeta, ele se transformou em uma zumbi fêmea de pernas longas. No entanto, para o presidente de aço, uma mulher bonita só afeta a rapidez com que ele pode desembainhar a espada. Ele então golpeia a zumbi com um golpe de 2 runes. Mas no momento seguinte, ele ficou atônito. Foi só porque seu golpe dominante foi pego pela zumbi com o movimento da mão. E não importava o quanto ele tentasse, a espada não conseguia avançar mais. Ao ver isso, o presidente Steel sabia que não era claro para ela. Então, ele se virou e gritou: o que está esperando? Venha até aqui e ajude. O presidente que ouviu isso não se escondeu mais. Então houve um estrondo, ou mexe um brilho. Mas ele nem teve a chance de atacar ainda. Ele foi enviado voando por um golpe de uma polegada da zumbi fêmea. Aquela força horrível perfurou diretamente um Brad. Finalmente, coincidentemente, aterrissou na frente de Blackie e Dodd, olhando para o humano que apareceu de repente. Dodd perguntou subconscientemente: parece que ele está morrendo. Devíamos salvá-lo. Ao lado dele, Blackie cheirou e cuspiu com pressa. Você é estúpido? Nós somos zumbis. É isso aí. De repente, houve outro estrondo alto no outro lado da masmorra. Então vimos o presidente Steel voando como uma bala de canhão. Zimin e Lanky correram para frente e perguntaram a ele: o que está acontecendo na masmorra? Ao ver o presidente Steel suportar a dor, ele levantou a mão e apontou para trás deles. Vejam por si mesmos. Os dois se viraram apressadamente quando ouviram isso, mas quando viram claramente o visitante, ficaram chocados, pois aquela linda zumbi estava agora apoiada na grade e bocejando. Então ela até deu uma piscadela para Lanky e os outros. Ao ver essa cena bizarra, Jimin sentiu instantaneamente que esse zumbi devia ser algo especial. Lanky, que estava ao lado dela, também desembainhou apressadamente a espada em sua mão, mas, diante da pressão dos dois presidentes, esse belo zumbi não está entrando em pânico. Ele até mesmo apontou a mão para eles em sinal de diversão. Enquanto isso, do outro lado, Jianci e os outros estão relaxando e comendo churrasco. Nesse momento, o vice-presidente Steel pegou uma taça de vinho e disse com bajulação: presidente Jian, por favor, beba. Mas Jianci tinha acabado de pegar sua taça e ainda não tinha tido a chance de beber. Houve um estrondo repentino do outro lado da rua. Xiao Xiao, ao lado dele, não pôde deixar de ficar atonita com esse som estranho. Está acontecendo alguma coisa por lá. Quando ouviu isso, Jianci se levantou e disse: vamos até lá e ver o que está acontecendo. Acabou. Jianci está perdendo sua esposa. Acontece que o belo zumbi com uma figura irregular. Neste momento, ele se transformou em um rei demônio touro mutante com abdômen tanquinho. Lanky e Zirin vão unir forças contra a mulher zumbi. Mas acontece que a garota vampira não está recuando nem um pouco. Em vez disso, ela foi direto para cima deles. Lanky assumiu a liderança. Ela jogou a espada na mão dele em direção a ela. Com um som de voz, ela fez apenas um pequeno corte no rosto da zumbi. Ao ver isso, Zilly, que estava ao lado dele, também correu para frente com a espada desembainhada. Mas no segundo seguinte, ela foi chutada na mandíbula pelo zumbi. A dor foi tão intensa que Zirin quase desmaiou. Naquele momento, a zumbi falou e disse: a velocidade não é ruim, só é uma pena que a potência esteja tão longe. Zimin não consegue suportar quando ouve isso. Então ela deu um giro de 360 graus no ar e chutou a cabeça do zumbi. No entanto, um golpe tão violento. A zumbi fêmea estava bem. Zimin se sentiu mal ao ver isso. Ela então se retirou apressadamente para trás com um flash instantâneo, bem no meio de sua retirada. Lanky, que estava ao lado dela, correu para frente, empunhando sua espada, apenas para ver incontáveis espadas que cercando o corpo da mulher zumbi. Apenas por um momento, os prédios ao redor foram divididos em inúmeros pedaços pela energia da espada. Mas, apesar disso, a mulher zumbi ainda está ilesa. Enquanto isso, do outro lado, o presidente Steel suportou a dor e chegou a uma área isolada. Ele tirou as calças com cuidado. Em seguida, ativou o motor de reserva em seu pescoço. No segundo seguinte, ouviu-se um som mecânico de clique. Em poucos segundos, o presidente Steel se transformou em um cavaleiro de aço. É isso mesmo. Este é o cartão secreto da Academia do Aço Inoxidável. Coração de Aço número 1. A tela volta para Lanky e seu lado novamente. Mas no momento em que Zirin e Lanky estavam prestes a lançar um ataque geral contra ela, a zumbi fêmea na cena de repente colocou para fora uma língua de 2,5 metros. Em seguida, ocorreu uma série de mutações. A dupla de Lanky, que viu essa cena,
Ficou atonita no local. Que diabos é isso? Foi quando a mulher zumbi de repente bateu no chão com um tapa. O poderoso fluxo de ar imediatamente os levou para longe. E a zumbi, que originalmente tinha uma figura diminuta, ela se transformou em uma demônia vaca mutante com o abdômen tanquinho. Mas, felizmente, o presidente Steel, que teve sucesso em sua transformação, finalmente chegou. Naquele momento, a dupla Lanti, que havia sido gravemente ferida, gritou: retirem-se, vocês não são páreo para ir. No entanto, a autoconfiança do presidente Steel é tão alta que ele nem se importa com os gritos deles. Ele, então, caminhou arrogantemente até o demônio touro mutante humano. Espero que você consiga resistir ao meu golpe. Vamos lá, um movimento para vencer, disse o presidente Steel. Naquele momento, o presidente Steel e o demônio touro zumbi balançaram os punhos ao mesmo tempo. Quando os punhos se chocaram por um momento, a poderosa onda de choque fez Lanquis irem voar. A forte explosão também chamou a atenção de Jianxi, que não estava muito longe. Nesse momento, apenas metade do corpo do presidente Steel foi deixado no campo. Por outro lado, o zumbi demônio touro ao lado dele está muito bem, humano. Você já perdeu. Desista de sua resistência inútil. Eu sou o maior rei zumbi que este mundo já conheceu. Todos vocês vão morrer. O que ele não percebe é que Jianxi, que não está muito longe, está prestes a chegar aqui. Aqui vamos nós. Jianxi desbloqueou sua segunda forma novamente, com apenas um soco casual. Ele enviou a nova geração de reis zumbis voando para fora do planeta agora mesmo. A nova geração do rei zumbi, para poder destruir o mundo. E ele fez sua terceira transformação. O pequeno zumbi não desmamado no início. Neste momento, ele se tornou um rei zumbi supremo sem emoções. Mas contra um adversário tão temível, Lanqui e os outros nunca desistiram. Mas diante do poder absoluto, seus esforços foram em vão. O rei zumbi simplesmente levantou a mão e a tocou. O mecha do presidente Steel foi desintegrado instantaneamente. Lanqui e Zirin foram lançados voando 100 metros no ar, por sorte. Jianxi apareceu a tempo de salvá-los, mas antes que eles pudessem reagir, o rei zumbi ordenou: vão, comuns. Quando suas palavras terminam, inúmeros zumbis correm em direção a Lanqui e os outros. Jianxi ficou furioso quando viu isso. Ele então jogou Lanqui e os dois no chão e gritou: vocês estão cegos? Deem-no fora daqui. Os zumbis ficaram confusos quando ouviram isso. Apenas por um momento, todos os zumbis pararam de se mover. E, nesse momento, o rei zumbi ficou intrigado e perguntou: quem é você? Jianxi caminhou lentamente para a horda de cadáveres e depois perguntou retoricamente: você é o rei zumbi? Então o que sou eu? Com suas palavras saindo de sua boca, os inúmeros zumbis se ajoelharam. Em poucos minutos, todos os zumbis foram pisoteados sob os pés de Jianxi. Por que você tem medo de falar quando vê meu rosto? Ao ouvir isso, o rei zumbi sorriu. Então, somos almas gêmeas. Em seguida, acrescentou: como só pode haver um rei zumbi? Vamos nos comparar. É isso aí. Ele então deu um soco no rosto de Jianxi. Mas um soco tão horrível foi contra-atacado pelas palavras de provocação de Jianxi. Você não comeu. O rei zumbi que ouviu isso ficou instantaneamente enfurecido. No entanto, antes que ele pudesse reagir, o punho de Jianxi já havia caído sobre ele. Foi apenas uma fração de segundo. A força fez o rei zumbi voar várias dezenas de quilômetros. E, finalmente, ele voou para fora da Terra. Ele atingiu o transportador com um estrondo. O Dr. Gene, que estava assistindo a batalha do telhado, ficou atônito. Como uma coisa tão horrível apareceu na metade da batalha. Por outro lado, o rei zumbi do outro lado riu e disse: interessante, finalmente. Encontrei alguém que sabe lutar. Com isso, ele mergulhou no mar. Em seguida, levantou o submarino, que pesava dezenas de milhares de toneladas. No ar, com um estrondo alto, Jianxi está se afogando em poeira. Enquanto isso, no topo de um prédio, Blackie estava dando tratamento de emergência ao presidente. Mas, de repente, Dog deu-lhe um tapinha no ombro e disse: dê uma olhada ali. Acho que estou sentindo a respiração do rei. Com o som de suas palavras, uma figura emergiu instantaneamente do centro do submarino, só para ver Jianxi voar para o céu depois. Em seguida, ele jogou uma corda e a enrolou no pescoço do rei zumbi. Em seguida, puxou-o violentamente para o seu lado. No próximo segundo, Jianxi lhe deu um chute no rosto. A força aterrorizante do chute removeu diretamente todos os 5 sentidos do rei zumbi. O rei zumbi agora está completamente furioso. Ele corre para o chão e levanta seu submarino novamente. Em seguida, balançou em direção a Jianxi. Com um estrondo alto, Jianxi foi derrubado a milhares de quilômetros de um porta-aviões. Naquele momento, os olhos de Jianxi ficaram frios e ele disse: você gosta tanto assim de esmagar coisas? Qual é o problema? Você pode esmagá-lo se puder. No momento, ele não percebeu a gravidade da declaração. Enquanto isso, do outro lado, depois de ver o quão poderoso é esse rei zumbi,
O presidente foi persuadido às pressas. Vamos evacuar rapidamente. O que o Dr. Jenin pesquisou não é algo com que seu rei possa lidar. Mas ele nem tinha terminado a frase. Blackie sorriu com desprezo e disse: Humano, dê uma boa olhada nisso. Ninguém neste mundo é páreo para o grande rei, nem mesmo os deuses, porque o rei é invencível. Quando suas palavras terminaram, Jianxi no transportador de repente fez um flash. No segundo seguinte, ele já estava na frente do rei zumbi, justamente quando o rei zumbi ainda estava lá. Surpreso porque a velocidade de Jianxi de repente se tornou mais rápida. O punho de Jianxi já havia batido em seu rosto. A força aterrorizante enviou diretamente o rei zumbi voando para fora do planeta. Mas o rei zumbi nem sequer teve tempo de recuperar o fôlego. Um porta-aviões está acelerando em sua direção novamente, com o estrondo alto. O zumbi King foi esmagado contra a lua. Não pode ser! Jianxi se transformou em um homem bonito. Enfrentando o ataque do novo rei zumbi, ele simplesmente levantou a mão aleatoriamente. No próximo segundo, o novo rei zumbi é dividido em 1 milhão de pedaços, agora mesmo. Depois que o rei zumbi foi esmagado na lua, Xiao Xiao e os outros na arena ficaram completamente estupefatos. No entanto, nesse momento, o rei zumbi na lua teve uma súbita explosão de poder. No próximo segundo, o transportador está indo direto para a Terra novamente. E com ele, a fúria do rei zumbi ao ver essa cena. Jianxi imediatamente pulou no local com um bate. Ele então corre em direção ao rei zumbi, mas, de repente, o rei zumbi entrou no santuário interno do transportador, onde estava destruindo o reator nuclear. Assim que Jianxi chegou ao porta-aviões, um estrondo alto foi ouvido em todo o continente. Xiao Xiao, que viu essa cena, estava gritando por ajuda. No entanto, enquanto a nuvem em forma de cogumelo se dissipava lentamente no ar, Jianxi aterrissou no navio de guerra inteiro. Ele então começou a dizer de uma maneira zombeteira: Isso não é nem mesmo dano suficiente para me fazer cócegas. O rei zumbi está completamente sem palavras neste momento. Então ele começou a aumentar sua força novamente. No próximo segundo, seu braço rapidamente se alonga e se move em direção a Jianxi. É apenas uma fração de segundo. E Jianxi foi enviado voando em um prédio alto. Então o rei zumbi falou novamente: Já que nenhum de nós pode fazer nada contra o outro, por que não trabalhamos juntos para destruir o mundo? Enquanto isso, do lado do presidente, depois de ver a força aterrorizante do zumbi King, ele então começou a persuadir novamente: É melhor corrermos rápido. Eu sei que seu rei é forte quando se transforma, mas eles não podem continuar lutando. Mas ele ainda nem terminou a frase quando Blackie o interrompe e diz: Quem disse que o nosso grande rei só pode se transformar uma vez? O presidente, que ouviu isso, ficou chocado. Ele não sabia que Jianxi tinha uma terceira forma. A cena se passa mais uma vez ao lado de Jianxi. Ele se levantou dos escombros e disse: Não estou interessado em destruir o mundo. Na verdade, prefiro viver em paz com os humanos. Somente um fraco iria querer destruir o mundo. O rei zumbi ficou sem palavras quando ouviu isso. Ele não sabia que, como zumbi, Jianxi ainda queria fazer amizade com os humanos. Justamente quando ele estava se perguntando o que estava acontecendo, Jianxi de repente se transformou novamente, apenas para ver sua pele cinza original começar a se desfazer lentamente, com um rugido de raiva. No segundo seguinte, Jianxi havia se transformado em um jovem de pele branca. Nanti e os outros que viram essa cena tinham pontos de interrogação em seus rostos. Que diabos é isso? Ele é um humano ou um zumbi? Do outro lado da sala, Dodge deu um tapa no rosto do presidente e disse: Dê uma olhada nisso. Isso é o verdadeiro poder do nosso rei. Quando o presidente viu o garoto branco no andar superior, ele ficou incrédulo. De jeito nenhum. Como um zumbi se tornou um humano? Naquele momento, o céu mudou repentinamente. Em pouco tempo, começou a chover. O rei zumbi ficou confuso quando viu a transformação de Jianxi. Estou lutando contra um humano? Então ele voltou para cima para descobrir o que estava acontecendo. Mas quando seu punho estava prestes a atingir o rosto de Jianxi, o espaço ao seu redor mudou de repente. As gotas de chuva que estavam caindo pararam no ar como se estivessem paradas. Naquele momento, Jianxi levantou a mão de repente e a acenou. No segundo seguinte, o corpo do rei zumbi foi dividido em inúmeros pedaços em um instante. Ao mesmo tempo, as gotas de chuva voaram para trás. Não é só isso. Até mesmo os Zirin e os outros estão flutuando no ar. Até os peixes do oceano foram afetados. Nesse momento, o rei zumbi, que já estava apenas na metade de seu corpo, era só medo. Ele não percebeu que a distância entre ele e Jianxi era tão grande. Jianxi se aproximou lentamente e disse: Você não sabia onde beber leite quando eu era o rei zumbi. Acabou. Os alienígenas vieram para destruir a Terra, mas no momento em que a nave desceu na Terra,
E ela foi bloqueada por um adolescente inexpressivo. Agora mesmo, Jiance, enquanto mudava para sua terceira forma com o único levantamento casual da mão, ele cortou o rei zumbi em 1 milhão de pedaços. Até a gravidade ao seu redor mudou. Agora mesmo, um olho gigante de vento apareceu no céu. Xiao Xiao ficou incrédula quando viu isso. Ao mesmo tempo, Zimin e Manqi caíram do ar. Então é o fim do feitiço de Jiance. A gravidade ao nosso redor voltou ao normal. Zirin está estupefato no momento. Esse ainda é o poder de um zumbi? De repente, uma baleia de 100 toneladas cai pesadamente do céu em um prédio alto. O Dr. Jimin também ficou chocado com a visão. É a primeira vez que ele vê um zumbi como esse. Nesse momento, um novato ao lado dele disse: Min, esse tipo de zumbi está além da nossa compreensão. É melhor corrermos. Mas o rei zumbi dividido ainda não está desistindo. Ele se levantou do chão. Em seguida, gritou: recuperação. Próximo segundo, o corpo separado começa a se reorganizar. E quando foi restaurado à sua forma original, ele disse com arrogância: como o rei dos zumbis, a função básica é morto-vivo. Não há nada que você possa fazer a respeito. Jiance apenas deu um leve pó quando ouviu isso. Então, ele levantou a mão novamente. O rei zumbi foi agarrado pelo pescoço por Jiance novamente, olhando para o rei zumbi em suas mãos como uma pequena galinha. Jiance disse com um olhar de desdém em seu rosto: você tem alguns conceitos errados sobre a morte? Na verdade, é a vida eterna que é a mais dolorosa. O rei zumbi ficou claramente atordoado quando ouviu isso. No momento seguinte, ele viu os olhos aterrorizantes de Jiance. Uma fração de segundo, a consciência do rei zumbi chegou a um ambiente desconhecido. Havia inúmeros porta-aviões gigantes no céu acima da terra. E em um dos navios principais, um alienígena vestido de mesh deu a ordem. Inúmeros guerreiros meshes começaram a marchar em direção à Terra. Esta é a sexta vez que a civilização humana é destruída. Mas ele não teve tempo para ficar feliz. Ele viu um homem misterioso na Terra se transformar repentinamente. No segundo seguinte, todos os seus transportadores estavam em chamas. E o homem misterioso, eu não sei quando ele já está no espaço sideral. De volta ao presente, o rei zumbi é visto sentindo dor. Só por um tempinho. O rei zumbi parou de se mover nas mãos de Jiance. Vamos dar um palpite. O que exatamente Jiance fará com esse rei zumbi? Aqui vamos nós. Jiance está de volta ao seu antigo Ibu eu, mas... apesar disso, Zimin Xiao ainda tem medo de se aproximar dele. Jiance, em sua terceira forma agora. Apenas uma olhada fez o rei zumbi tirar os olhos. Zirin, que estava assistindo a batalha de Mojo, não sabia o que estava acontecendo. Tudo o que eles viram foi o rei zumbi sendo sufocado por Jiance. Em seguida, instantaneamente parou de se mover. Nesse momento, Jiance de repente soltou sua mão. No segundo seguinte, o rei zumbi caiu do telhado, com um baque alto. O rei zumbi já está morto. O presidente ficou incrédulo quando viu isso. Naquele momento, Blackish ficou. Ele deve ter se assustado com a terceira forma do rei, e sua consciência se dissipou. E o Dr. Jin, ao monge, também está confuso. Ele não esperava que o rei zumbi, no qual ele havia trabalhado tão arduamente, morresse de susto daquele jeito. Naquele momento, Dreamhair abraçou e gritou: Mind, vamos sair daqui, ou não conseguiremos escapar mais tarde. Mas ele ainda nem terminou sua frase. Jiance já está ao seu lado. Neste momento, Dreamhair e os outros ficaram instantaneamente estupefatos. Nunca mostramos nossos rostos antes. Como ele sabia que estávamos aqui? Olhando para o rosto desagradável de Jiance, Dreamhair ficou instantaneamente paralisado de medo. Nesse momento, Jiance falou e disse: vocês vão apenas cruzar as mãos? Ou vocês querem seguir em frente e encontrar o rei zumbi? Quando ouviram isso, eles imediatamente levantaram as mãos em sinal de rendição. Atrás deles, o Dr. Jin, embora relutante, mas naquele momento ele só podia trincar os dentes e desistir da resistência. E assim, o Dr. Jin, que havia feito tanto mal, foi finalmente capturado vivo pela Academia Inumana. E depois disso, Xiao Xiao e Zirin veem Jiance agachado ali, imaginando o que ele está pensando. Então, agora Jiance está de volta à sua personalidade fofa. Nesse momento, Jimin diz a Xiao Xiao para ir até lá e perguntar. Ela disse que, se tivesse sucesso, a tornaria vice-presidente. Xiao Xiao estava relutante, mas Zirin a empurrou por trás. Xiao Xiao não teve escolha a não ser ir até lá e cumprimentar Jiance. Naquele momento, Jiance se levantou violentamente. Isso assustou Xiao Xiao, que estava ao lado dela. Mas então Jiance simplesmente falou e disse: ainda quer um vestido que não quebre. Xiao Xiao ficou aliviada ao ouvir isso. Agora Jiance parece não ser mais perigoso. E com isso, ela perguntou enquanto caminhava:
Você se lembra do que acabou de acontecer? Jian se esfregou o queixo depois de ouvir isso. A memória do que aconteceu agora está um pouco confusa, mas eu já tive que bater em muitos caras estranhos como esse antes. A tela volta para o lado não humano da academia, só para ver que o cabelo verde no carro de escolta estava olhando para o lado com uma expressão estranha. Acontece que o Dr. Gemin está sorrindo com um olhar maligno no rosto agora. Eu não sabia que existia uma espécie tão poderosa. Jianxi, preciso obter seus genes. Então criar um ser mais poderoso que você. Aqui vamos nós. O desejo de Jianxi finalmente se tornou realidade. Ele não apenas permitiu que seus cidadãos vivessem em paz e felicidade, como também os exércitos humanos se alinharam para escoltá-los. Agora mesmo, desde que o Dr. Genin foi capturado por Jianxi, ele foi nomeado presidente da primeira sociedade pelos humanos. Também lhe foi dado o direito de administrar uma cidade, mas Jianxi perguntou se ele poderia ter a cidade de H, onde o Dr. Gemin estava. Os chefes de estado que ouviram isso questionaram: o que há de tão bom naquele lugar de merda? No entanto, Jianxi manteve sua escolha. Ele também disse que definitivamente administraria a cidade de H dessa forma. Jianxi não apenas se tornou presidente, como também recebeu uma carta de nomeação da cidade de H. Mas quando a academia não humana soube disso, ficou muito irritado. Zilin, ao lado dele, também está com dor de cabeça. Esse Jianxi, eu realmente não entendo o que ele está pensando. Acontece que a razão pela qual Jianxi quer a cidade H é porque ele tem toneladas de cidadãos zumbis. Para poder ajudá-los a se mover o mais rápido possível, Jianxi também ordenou que seu exército protegesse as ruas. Neste momento, Jianxi, no alto do prédio, olha para seus cidadãos com uma sensação de alívio. Naquele momento, Blackie apareceu e relatou: meu senhor, como o senhor pediu, todos os cidadãos já se mudaram. Bem, isso é bom. Agora eles finalmente terão uma casa própria. De repente, as legiões humanas começaram a perfurar a cidade. O pequeno zumbi que viu isso imediatamente perguntou: eles não vão nos atingir com chamas? Vão. Um dos soldados ouviu isso e disse: vocês são cidadãos do presidente Jianxi. Então é a vocês que vamos proteger de agora em diante. O pequeno zumbi que ouviu isso ficou sem palavras. O que há de errado com essas pessoas? E no telhado, nesse momento, os subordinados de Jianxi também estão animados. Eu não sabia que os zumbis tinham sua própria cidade. Nesse momento, Jianxi falou, dizendo: às vezes, a continuação de uma raça não precisa depender da guerra. Com isso, ele deixou o telhado sem olhar para trás. Blackie viu o chefe saindo. Então, ele se apressou em perguntar: a Ju já está pendurado há meio mês. Podemos abatê-lo agora. Jianxi fungou e acenou com a mão para indicá-lo. Apenas deixe-o pendurado. E com isso, o pobre Aju foi deixado pendurado no prédio municipal, com uma expressão de resignação no rosto. Hey, eu estava errado. Não vou me atrever novamente. Estou ficando seco ao sol. Hey, por favor, me deixe descer. Prometo que não vou me atrever da próxima vez. Zinin é atacada por uma criatura misteriosa. Essa força poderosa a incapacitou diretamente. Foi difícil para ela se recuperar, mas ela percebeu. Seu agressor era sempre time da Xiaoxiao. Você sabe como é assustador ser mordido por uma Jianxi? Não só sua cabeça pode girar 360 graus, mas mesmo depois de ser dividida ao meio, ela ainda pode se recuperar. Agora mesmo, Xiaoxiao está tentando obter o cargo de vice-presidente. Ela desafiou Zilin, que é a presidente, e Zilin não estava esperando por isso. Após a mutação, o poder de combate de Xiaoxiao é surpreendentemente alto. Apenas algumas colisões simples a deixaram com alguns ferimentos internos graves. Nesse momento, Xiaoxiao também disse zombeteiramente: irmã Zilin, ainda não usei toda a minha força. Zilin não pode se conter ao ouvir isso. Então ela se moveu instantaneamente para trás de Xiaoxiao. Mas, nesse momento, a cabeça de Xiaoxiao de repente dá um giro de 360 graus. Isso assusta Zilin, que estava prestes a atacar. Ela então dá um salto mortal para trás, com as mãos no chão. Ela perguntou: você ainda é humano? No entanto, antes mesmo que ela pudesse terminar a frase, Xiaoxiao já havia se virado e levantado sua metralhadora. Zilin corre para os fundos quando vê isso. Ouviu-se o som de tiros de metralhadora. Zilin, agora acho que estou pronto para a presidência. Zilin ficou furioso quando ouviu isso. Com isso, ela se inclinou para o chão. Então correu em direção a Xiaoxiao como uma espada, com um corte horizontal dominante. A metralhadora de Xiaoxiao foi instantaneamente reduzida a sucata, mas Xiaoxiao, que falava duro, ainda estava provocando. Irmã, isso é tudo que você tem? Mas ela ainda nem terminou a frase. Zilin já havia cortado ao meio com um único golpe. Zilin ficou chocado ao ver isso. Por que ela não está se escondendo? Mas Xiaoxiao, que estava dividida ao meio,
não estava com medo. Em vez disso, ela riu alto. Então aconteceu a coisa mais estranha. O corpo que estava originalmente dividido ao meio começou a se recuperar lentamente. Em pouco tempo, Xiao Xiao voltou a ser uma pessoa normal. Zimin está em estado de choque. Que diabos esse tal de Jian se fez com o corpo de Xiao Xiao? Nesse momento, Xiao Xiao abriu a boca novamente e perguntou: como está indo com minha força atual? Não devo ter problemas para me tornar uma presidente, certo? Com isso, ela deu um soco violento em Zirin, com um estrondo alto. Zimin foi instantaneamente derrubada da parede e ficou fora de serviço. Zirin está perdendo. Xiao Xiao se transformou de volta em sua forma humana. Zirin, você está bem? Eu bati em você com muita força? Diga-me a verdade. Você se transformou em um zumbi depois de ser mordida por Jianxi ou não? Não me transformei. Isso não foi verificado no laboratório ontem. Todas as células do meu corpo estão completamente normais. E quanto a esse giro de 360 graus da cabeça e a regeneração de seu corpo? Xiao Xiao então explica. Agora posso controlar minha transformação livremente. E quando o Molo bater, ela também pode ser aprimorada por injeções de estimulantes, sem nenhum efeito colateral. Zinin ficou sem palavras quando ouviu isso. Eu adoraria ter um efeito de transformação tão poderoso. Ela então puxou Xiao Xiao para longe dela. Então ela está pronta para ir encontrar Jianxi. Deixe que ele a morda também. Acabou. Jianxi está mordendo o humano novamente. Mas a garota que foi mordida não estava com raiva. Em vez disso, ela está se divertindo. Agora mesmo, Zirin, depois de ver a habilidade de mudança de forma de Xiao Xiao, ela imediatamente pegou um avião para a cidade H. E na prefeitura, neste momento, Jianxi está atribuindo tarefas aos seus subordinados. O primeiro é o poder financeiro da cidade de H. O primeiro pensamento de Jianxi foi Black. De agora em diante, você é o chefe do departamento financeiro. Você é o responsável pelo dinheiro da família. Quando suas palavras terminaram, a porta da sala de reuniões foi arrombada com um estrondo. Olhando para um Zirin ofegante, Jianxi perguntou com curiosidade: há alguma extensão? No entanto, ele ainda não havia terminado sua frase. Zinin correu em direção a ele com pressa. Quando Jianxi ainda estava atordoado, Zinin abriu a boca de repente. Então ela forçou Jianxi a mordê-la. Quando tudo terminou, Zinin saiu da sala de conferências sem olhar para trás. Mas ela tinha acabado de deixar o prédio municipal. O assessor se apressou em lembrar a presidente Zinin de que você está sendo imprudente. Esqueceu-se de que Jianxi pode controlar a mente das pessoas? E se ele controlar você para fazer algo indescritível? E ainda assim, Zirin, que ouviu isso, ficou mais do que arrependida. Em vez disso, ela também disse: ter esse poder, mesmo que ele me controle para cantar, dançar e jogar basquete, tudo bem, mas o que eles não sabem é que, neste momento, Jianxi ainda está em um estado de confusão. No entanto, com seu planejamento cuidadoso, a cidade de H está finalmente entrando no caminho certo. Os cidadãos desenvolveram uma variedade de lojas enquanto vivem e trabalham em paz, como uma barbearia para zumbis, ou uma empresa imobiliária para zumbis. Até mesmo uma autoescola para zumbis foi aberta. Só que tirar a carteira de motorista é um pouco mais difícil para os zumbis. No momento, Jianxi está olhando para sua cidade com uma sensação de alívio. O sonho de tantos anos finalmente se tornou realidade. Mas o que ele não sabia era: uma crise ainda maior está se aproximando. A mulher de um olho só está estudando os dados de Jianxi. Não estou entendendo. Por que a Academia de Humanos Anormais desejaria um indivíduo como esse para prefeito? Nesse momento, a secretária ao lado dela deu um passo à frente e disse: Inspetor Shen, ouviu o grande presidente da Academia de Aço Inoxidável dizer: Akemi Jianxi parece ser um zumbi. No entanto, a mulher de um olho só que ouviu isso não ficou impressionada. Não é como se nunca os tivéssemos visto cavalhando uns aos outros antes. Embora eu não acredite que eles deixariam um zumbi se tornar prefeito, mas esse indivíduo chamado Jianxi realmente não me agrada. Vamos lá. Vamos para a cidade H e descobrir qual é a origem desse Jianxi. Aqui vamos nós. O Sr. Jianxi desbloqueou um novo personagem novamente. Essa mulher não tem apenas pele branca e pernas longas. Ela até parece ter uma longa história com Jianxi. Agora mesmo, sob uma geleira no Polo Norte, de repente, um helicóptero passou por aqui. E não é só isso. Os humanos enviaram um navio de cruzeiro gigante. Logo, a expedição chegou ao seu destino atual. Nesse momento, o doutor perguntou: ouvi dizer que há suspeita de que cadáveres antigos tenham sido encontrados aqui. O cadáver foi enterrado 500 metros abaixo do gelo. Se conseguirmos retirá-lo inteiro desta vez, isso seria uma grande descoberta. E assim, com a ajuda do guindaste, o corpo foi logo içado. Como arqueólogo, é a primeira vez que ele encontra algo assim. Com o guindaste puxando lentamente o gelo para fora do solo, um corpo iminente também finalmente emerge na frente da multidão. Pelo que parece,
Trata-se de uma jovem garota. Assim como o doutor que está chocado com essa descoberta, o assistente ao lado dele é subitamente coberto pela boca de um homem. O médico ficou chocado com a visão, mas antes que pudesse reagir, foi chutado no chão por outro homem. Acontece que quem os atacou era uma organização misteriosa, e seu alvo era o cadáver congelado. O homem na liderança é visto quebrando o gelo com um picador de gelo. E então, uma cena bizarra aconteceu. O corpo estava seco, mas agora está vivo novamente. O vampiro que estava ao lado dela correu para colocar seu casaco sobre ela. Eles então se ajoelharam diante da mulher e gritaram: Greetings, Lord Vampire King, que meu rei seja eternamente jovem. O rei vampiro que ouviu isso não pensou muito. Em vez disso, ele apenas abriu a boca e perguntou: aquele bastardo estúpido chamado Jean ainda está vivo agora? O que fez com que Jean se mudasse instantaneamente de forma? Agora mesmo, Jean se ainda estava desfrutando de seu chá da tarde na cidade H, mas ele foi subitamente convocado por Zirin para a sede da academia. Tudo isso se deve a um estranho incidente na academia principal. Um pesquisador estava explorando o Pomo Norte quando, de repente, sofreu uma mutação e matou toda a equipe. Simin e Lanky ficaram confusos quando viram isso. Esse cara não se parece com um zumbi. Elas não tiveram escolha, a não ser procurar Jianci, um profissional. Em pouco tempo, Jianci chegou à cidade da tecnologia, mas assim que ele entrou, ficou surpreso com o que viu. É porque ninguém aqui é normal. Foi só então que um homem, carregando uma vara, veio até Jianci e disse: Olá, eu sou o presidente da academia Steel Stick. Ouvi dizer que foi você quem capturou o Doutor Geno. Jianci imediatamente foi até ele, apertou sua mão e disse: sim, mas quando eles acabaram de se separar, o presidente Had pensou consigo mesmo com uma careta: que pequeno pedaço de lixo, não vale nem o meu tempo. Mas justamente quando os outros presidentes pensaram que Jianci era fraco, o presidente Steel, no entanto, se escondeu em um canto e cuspiu. Deveria saber que ele estava aqui. Estou apenas apodrecendo em casa e não vou aparecer. A tela voltou a aparecer ao lado de Jianci. Agora ele está no laboratório. E ainda assim, para algo como reconhecer uma espécie. Jianci também está obviamente confuso, mas quando ele viu 2 buracos no pescoço do Oni, as memórias há muito perdidas de repente voltaram à tona. Zilli, que estava ao lado dele, deu um passo à frente e perguntou: como está indo? Você está vendo alguma coisa? Foi só então que o pesquisador se gelou repentinamente, mas quando ele viu o rosto de Jianci, ele ficou bem novamente em um instante. Acontece que Jianci já se transformará em sua segunda forma. Isso é interessante. Eu não sabia que era um sangue, disse. E uma aura aterrorizante começou a entrar em erupção ao seu redor. Apenas por um momento, Lanky e outros foram todos boomer e voaram para fora. Neste ponto, Jianci falou novamente: eu me lembro, essa raça não deveria estar extinta há muito tempo. Enquanto isso, em uma ilha no Ártico, o homem se ajoelhou no chão e disse: Sua Majestade, aquele Jianci não está apenas vivo, ele também está vivendo uma boa vida. Lembro-me de quando ele destruiu a última civilização humana, e agora ele está se misturando com os humanos, o rei dos vampiros. Ao ouvir isso, imediatamente disse com raiva: muito bem, eu ficaria mais ou menos solitário se você fosse embora, mas, desta vez, não perderei para você. O que é que faz Jianci franzir a testa? Agora mesmo, Jianci, depois de perceber a aparência dos Moas, instantaneamente se transformou em sua segunda forma. A aura aterrorizante surpreendeu diretamente muitos presidentes, especialmente o presidente Bang. Ele quase teve ferimentos internos devido ao choque. Então, enquanto a multidão ainda estava perplexa, nesse ponto, Jianci de repente riu e disse: interessante, eu me lembro que os Moads deveriam ter sido destruídas por mim há 1000 anos. Após dizer isso, ele beliscou o pesquisador e perguntou: vamos, diga-me onde está Zhu Xiaolong. Aquele que gosta de me drogar está agora. Mas como ele poderia saber o paradeiro do rei vampiro se ele acabará de se transformar em um vampiro? Ele não conseguiu a informação que queria. Jianci então retorna à sua forma original. E no salão, neste momento, o presidente Stick ainda não acha que Jianci foi responsável pelo que aconteceu agora. Somente o presidente Steel, que estava escondido nas laterais, estava pensando com um olhar de horror. Eu deveria ter ficado em casa e não ter saído, pensou. Naquele momento, Jianci finalmente saiu da sala. Ao ver isso, Inen e os outros correram para frente e perguntaram: alguma descoberta especial? Jianci disse: é melhor vocês ficarem fora de casa nesses dias depois de falarem. Zimin e Xiaoxiao se sentiram mal quando viram essa cena, mas, no momento seguinte, Jianci esfregou a cabeça e disse: esqueci o que acabou de acontecer. Não consigo editar. Jianci sempre se esquece de algo quando troca de forma. Enquanto isso, do outro lado, ao lado de uma certa vila grande, dentro de um beco cheio de teias de aranha, Xiaolong, o rei vampiro,
está sem palavras no momento. Naquele momento, uma moeda caiu de repente ao lado deles. Parece que os aborígenes pensaram que eles eram mendigos. Então lhes deram $1. Ao ver isso, Lomin imediatamente pegou o dinheiro com os olhos brilhantes. Mas o rei dos vampiros não está feliz com isso. Vocês estão todos em tal estado. Por que vocês me acordaram? Mas ela ainda nem terminou a frase. A garota ao lado dela gritou: Rei, você sabe como passamos os últimos 1000 anos? Depois que você perdeu a batalha com Jianxi, não havia lugar para nós, os Bloas. Mumin e eu fingimos nossas próprias mortes para evitá-lo. E a partir daquele momento, temos nos escondido em todos os lugares. Um beco desses. Nem sabemos exatamente por quantos anos ficamos. O rei vampiro ficou instantaneamente furioso. Eu não tinha percebido como os Bloods estão infelizes agora. Mas então ela suspirou e disse: Não adianta me convocar, porque eu não posso derrotar Jianxi. Nesse momento, Lolin, que estava ao meu lado, interveio de repente. Rei, a razão pela qual acordamos foi porque obtivemos uma informação importante. Descobrimos um ser humano especial. Ele pode ajudá-lo a derrotar Jianxi. A garota ao lado dela disse: Sim, esse homem pode nos dar esperança. O rei dos vampiros, que ouviu isso, ficou imediatamente interessado. Com isso, perguntou: Quem é ele? Nesse momento, Lomin tirou um aviso de procura de seu bolso. É isso mesmo, é o mesmo Dr. Jimin que está na prisão. Neste momento, uma prisão escondida a 3.000 metros de profundidade. Além de estar equipada com todos os tipos de armas de alta tecnologia, há até um presidente na entrada de cada andar. E, no entanto, essa prisão foi construída para conter apenas um ser humano. Acontece que depois que a Rainha do Sangue foi despertada há 1000 anos, foi apenas para descobrir que seu nêmesis daquela época ainda estava vivo. Ainda bem que seus subordinados disseram: há um humano que pode ajudá-lo a derrotar Jianxi. E esse humano é o mesmo Dr. Jimin que criou uma geração de reis zumbis. No entanto, no momento, o Dr. Jimin ainda está preso em uma prisão. Ao ver essa cena, Jianxi não pôde deixar de perguntar: por que você simplesmente não o mata? Zinin disse que não pode matá-lo ainda. Esse cara não só tem muitos agentes disfarçados ao nosso redor. Além disso, há muita pesquisa que ainda não foi feita. Ao ouvir isso, Jianxi perguntou novamente: e se esse cara fugir? Mas ele ainda não havia terminado a frase. O presidente ao lado dele riu e disse que isso era impossível. Então ele se virou e afirmou: já que foi você quem o capturou, eu lhe mostrarei. Depois de um tempo, eles pegaram um helicóptero e foram para um vale no meio do nada. O presidente Stick disse: o Dr. Jimin está sendo mantido nesta prisão a 3.000 metros de profundidade. Levaríamos pelo menos 2 horas e meia para chegar lá embaixo de elevador. Sem falar na segurança. Não só há armas de alta tecnologia, mas também cada andar é guardado por um presidente poderoso. Pois é uma prisão. O Dr. Jimin não conseguiria escapar, mesmo que tivesse 3 cabeças e 6 braços. Além disso, amarramos um detonador gigante em seu porto, de modo que qualquer um que se aproximar dele, o detonador irá explodir imediatamente. Morto ao vivo, o Dr. Jimin nunca sairá desta prisão em sua vida. Jianxi estava suando frio ao ouvir isso. A raça humana é muito cruel. Ele então virou-se e disse que tinha que sair primeiro. Afinal de contas, Jianxi, em seu estado original, estava infinitamente próximo do pensamento humano normal. Enquanto isso, em um beco, quando a Rainha de Sangue viu a conversa deles, eles sentiram um calafrio em suas costas. Passaram-se 1000 anos. Será que a humanidade evoluiu para tais horrores? A cena volta para o lado da prisão novamente. O presidente Stick diz de forma descontraída: seu namoradinho está prestes a se meter em problemas. Pelo que sei, o presidente Steel avisou o inspetor Shin, dizendo que o presidente Jianxi é um zumbi e que ele construiu uma cidade de zumbis. Zinin fica atonita ao ouvir isso. Ela então perguntou por que ele estava lhe contando isso. O presidente Steel disse: os zumbis não lhe interessam nem um pouco porque, aos olhos dele, somente os fortes conseguem chamar sua atenção. No entanto, no lado humano da cidade, Jianxi ainda está fazendo compras alegremente, sem saber de nada. O que é que assusta Jianxi como um zumbi? Ele se tornou um presidente humano. Ele até construiu uma cidade zumbi com honra. O insatisfeito presidente Steel denunciou o fato aos seus superiores. Ao ouvir a notícia, o inspetor Shin decidiu investigar imediatamente. Por sorte, o Sr. Bend ficou sabendo do fato. Ele admira Jianxi como oponente. Ele então contou a notícia a Zirin. Ao mesmo tempo, Jianxi, que ainda não sabia da situação, estava passeando. Naquele momento, seu celular tocou de repente. Zimin ligou para ela assim que recebeu a notícia. Ela disse a Jianxi: devido à denúncia do presidente Steel, neste momento, a inspetora Shin está a caminho da cidade H. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação, comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.